Bem-vindos, Betos, Albertos e Alfredos. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não vai ser nem uma aula nem um vídeo com conteúdo meu. Vai ser um vídeo onde eu vou reagir a eu mesmo no podcast do Edson Castro. Natan, você vai reagir ao seu próprio podcast? Você é esquizofrênico? Sim! Mas o propósito dessa reação aqui é mostrar uma coisa que eu faço muito no particular, no privado. Todo vídeo que eu gravo, tem um momento que eu revejo o vídeo para ver se tem algum erro, né, para falar ali com o meu editor e também para fazer uma autocrítica. Não existe um crítico maior de mim mesmo do que eu. Eu me cobro demais. E eu vou ver que esse podcast é o primeiro podcast que eu apareço ao vivo, já fiz uns online, com o Augusto Katten, com o Miguel, né, o Crazy, mas esse aqui é o primeiro ao vivo, em pessoa. Então eu vou ver como eu me comportei, vou reagir às coisas que eu falei, vou completar alguma coisa que eu deixei de falar ali no momento, porque eu tava ansioso. Sim, eu tava ansioso. A ansiedade é normal, a ansiedade não é ruim. A ansiedade até me fez eu me preparar um pouquinho melhor para esse podcast. Então, assim, tem algumas coisas que eu não falei, porque é a primeira vez, né? A primeira vez nunca é tão boa quanto a sua segunda vez, quanto a sua terceira vez. Então, reajam aqui comigo, vou completar algumas coisas, vamos ver juntos. Pra eu não roubar a view aqui do Edson, né, que tem toda a estrutura ali, que fez o podcast, que me convidou, inclusive falando um pouco sobre o Edson. Cara incrível, super educado, não tem nada de negativo pra falar dele. Obrigado aí pelo convite. Abre o vídeo original numa outra aba. Se você tá no celular, abre no computador, abre na televisão e deixa ele rodando para você dar view pro Edson também. Não veja o podcast só aqui comigo. Veja lá com ele para recompensar ele com a view, com o dinheirinho ali do AdSense, né, que todo youtuber merece isso. Então, vamos lá, vamos começar aqui a assistir o meu próprio podcast. Confesso que eu estou me sentindo um pouco aqui Tyler Durden, né, no Clube da Luta. Vou me ver, mas é o que eu faço já no privado. Vocês vão ver como funciona a minha mente meio fragmentada. Então bora. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou ao lado de Natan MPC. Olá, Natan. Olá, Edson. Muito prazer. Você está? Natan é youtuber, apresentador, tem um canal maravilhoso no YouTube que eu gosto muito, assisto. Estamos faz um tempo para trazer você aqui, hein? É, cara. Tive um câncer no meio do caminho. Só um câncer. Ficou uma bola aí no caminho. Gente, olha como eu tava feliz de aparecer no podcast. Olha só que legal. É isso aí, eu sou bem genuíno, né? Eu não tento me policiar muito, não. Eu sou esse cara sorridente na vida real. Fazer o quê, né? A gente começou a falar com você ano passado, né? Foi, aham. A gente convidou você no meio do ano passado, no mês de 2023. Foi. Eu tava com um plano, tava trabalhando ainda na CLT, tava com a minha empresa, aí adiei, né? Joguei pra frente. Quando parecia que tava tudo bem, saí da CLT, pô, veio aí a surpresinha, né? E aí, vamos falar disso aí, vamos falar da vida, mas finalmente aqui a gente conseguiu trazer o Natan pra cá. Irmão, eu quero falar uma coisa com você. Você fala muito sobre masculinidade, né? A gente tem uma intersecção de público muito grande, assim. Muito legal ver outras visões, outras pessoas falando de conteúdo de desenvolvimento, e principalmente pra uma molecada que às vezes falta um referencial masculino, falta um referencial paterno. E a gente tem visto nessa geração Z, né? Essa geração mais nova, uma geração que ela tá entrando numa realidade socioeconômica um pouco diferente do que a minha geração, os milênios, pegaram e do que a geração X ou a geração dos meus pais pegaram, né? É uma geração que chega com o mercado imobiliário muito mais caro, com uma bolha imobiliária muito mais difícil de você conseguir comprar um imóvel, chega com salários cada vez menores, né? Uma inflação mais alta, impostos mais altos, as coisas estão cada vez mais caras, né? Um carro popular que antes ele era popular, hoje você não consegue um carro por menos de 100, 120 mil reais, né? E sem falar uma série de outros problemas, né? Crise climática, crise política, uma falta de fé nas instituições. E o homem, ele sempre foi muito cobrado, né? De ser esse cara provedor, de ser esse cara o cara que paga a conta, o cara que sustenta a casa, o cara que é esse pilar, né? Que sustenta a família. Eu queria saber de você, Natan, como é que você vê que tá para esse homem mais novo lidar com essa crise socioeconômica, né? Essa instabilidade e que é cobrada dele de performar financeiramente também. Primeiro de tudo, cara, olha só uma coisa que me incomoda demais em mim. Pra vocês verem, né, que ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas inseguranças. Eu gosto mais de um lado do meu rosto do que de outro. E não é esse lado que eu gosto mais, é esse aqui, que é o lado contrário, né? Então, dá pra ver até, o filme fica bem diferente, né, na filmagem, pra você ver. Cara, todo mundo tem essas neuras, né? Fazer o quê? Se você tem, você não é diferente de ninguém. A gente tem ali os desafios da época, né? Quando a gente era novo, a gente tinha os nossos desafios. Todo mundo falava assim, nossa, essa geração agora
tá com os piores problemas que existem. E sempre vai ser assim. Eu acredito que a geração alfa, né, que vem depois da Z, vai ter piores problemas ainda, porque a tendência é piorar. Mas assim, cada um acha o seu jeito de resolver os problemas que são muito parecidos, né? Preço de casa, preço de carro, tudo são os mesmos problemas sempre, a magnitude vai aumentando, né? Eu acho que... O que eu quis dizer aqui? Cara, olha só, esses problemas, preço de casa, preço de carro, sempre foram os problemas que sempre existiram. Lógico, no passado era muito mais tranquilo. Mas, para o homem que vivia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ele estava vivendo a pior época da economia que ele conhecia. E para as pessoas que estão vivendo hoje, não é diferente. Só que a gente olha para trás e compara. Pô, olha só, no passado era melhor. Sim, no passado era melhor. Mas quando as pessoas estavam no passado, aquela era a pior situação da vida delas também. E elas falavam a mesma coisa. Ah, no passado foi melhor. Lógico, menos ali há uns 40 anos atrás, na época do Plano Real, onde trocou a moeda do Brasil, que $1 era R$1, aí, porra, aí era só festa, aí era só alegria. Mas, nos anos 2000, 2010, eram os mesmos problemas. Então, assim, por algumas gerações, esses problemas são os problemas comuns que todo mundo enfrenta. E a tendência é piorar por quê? Porque no Brasil, a gente vive numa economia inflacionária. Então, daqui a 10 anos, a geração alfa vai estar reclamando. Pô, a geração Z tinha uma situação muito mais fácil que a gente. Vai ser a mesma coisa. Só que hoje, pra gente que tá vivendo aqui, esse é o pior momento. Daqui a 10 anos, aquele vai ser o pior momento. E assim vai até dar uma merda completa, estourar tudo, né? Ter que trocar a moeda de novo do Brasil. É assim que é uma economia subdesenvolvida. Que hoje não existe outra saída para o homem resolver esses problemas, entre aspas, né? Porque nenhum indivíduo vai resolver esse problema, a não ser todas as soluções que já existiam na época dos nossos avós, dos nossos pais. Nossa, que é trabalhar e correr atrás, cara. Só que hoje em dia, realmente muito mais do que antes, né? Não vou ser hipócrita e falar assim, não, tá tudo bem, gente, é só trabalhar de boa, você vai ter a mesma vida dos seus avós, aquela vida que prometeram pra gente, vai pra faculdade, estuda, arruma um emprego, vai ficar tudo certo, aí você vai ter uma mulher, 2 filhos. Não é mais assim. Exatamente. Então a gente ainda tem que trabalhar muito pra cacete. Hoje, o homem tem que trabalhar muito mais, 80% mais, 100% mais, pra ter uma vida 80% pior que os nossos avós, provavelmente, né? Porque nossos avós viviam na época que eu disse do Plano Real. Essa é a realidade. E o que eu disse? Nenhum indivíduo vai mudar isso. Eu não vou chegar lá no Congresso, no Senado e falar, porra, resolve a economia aí. Nenhum presidente vai salvar a gente. É uma coisa muito mais cultural, é uma coisa muito mais de base. Essa tem que ser uma transformação gigantesca, que um só indivíduo não consegue. Qual que é a minha opinião, assim, real? Eu sou individualista, resolve todos os seus problemas, cara. Depois que você resolver os seus problemas, começa a ser coletivista. Pô, tá com grana, tá com shape, tá com uma boa vida, arruma uma mulher, cria uma família. Aí a sua família vai melhorar o seu ambiente e por aí vai. Então, assim, através do indivíduo, do homem, a gente melhora o coletivo, criando família, criando filhos educados, para talvez daqui a 10, 20 anos atrás o Brasil melhorar um pouquinho. Se todo mundo desistisse, falasse, porra, realmente, hoje a economia tá uma merda, não posso fazer nada, vou desistir. Daqui a 10 anos só vai estar pior do que já tá agora. É foda, mas é isso aí, cara. Não sou hipócrita. O homem hoje está sofrendo muito mais do que no passado para ter uma vida razoavelmente parecida ou pior do que os nossos antepassados, nossos avós tinham, cara. É a realidade. O que a gente vai fazer? Sentar e chorar ou trabalhar para ter uma vida melhor? Se você quer ter uma vida melhor que seus pais, que seus avós, você vai ter que trabalhar pra caralho. Não tem outra saída. Não tem. É como se fosse uma partida ranqueada, né, de um jogo. Quanto mais tempo passa a temporada, mais difícil fica subir pro nível diamante. E a gente tá nessa situação. Só que assim, o que eu posso dizer? Dessa analogia. Você vê alguma outra solução a não ser fazer a mesma coisa que todo mundo já fez, só que muito mais? Se especializar, estudar, botar a cara aí, mandar 500 currículos e tentar? Eu acho que não existe outra opção. Ninguém vai salvar a gente, ninguém vai salvar a geração Z, a não ser eles mesmos. Eles vão ter que trabalhar mesmo. E a gente também tá tendo que trabalhar, porque a gente tá no mesmo ambiente. A gente tá competindo com eles estão competindo com a gente. Tá mais ou menos isso aí, né? Eu sinto também que uma coisa que a gente tinha um privilégio dos millennials, assim, é que eu sou um pouquinho mais velho que você, eu tenho 37. Uhum. Então eu peguei um outro momento, assim, eu lembro quando eu tinha 23, 24 anos, era muito comum matérias do... por que esse jovem largou tudo e foi viajar o mundo? Por que esse jovem largou tudo e foi morar no campo? Por que esse jovem... E tinha uma certa conveniência do momento político do qual que a gente vivia na época, que eu lembro que... E eu falo isso, as pessoas às vezes não acreditam, assim, mas eu cheguei a escolher vaga. Uhum. Sim. Eu cheguei a escolher, tipo, quero trampar nisso, não quero nisso. E era, tipo, fácil, assim, porque era uma coisa que tava no mercado mais aquecido, numa economia muito melhor. E então tinha uma certa... Tentar achar uma palavra certa pra isso, uma certa leniência que você podia não fazer planos. Sim, viver o momento. Eu acho que a geração Z, ela não pode viver o momento. Pelo contrário, quanto mais ela vive o momento, pior vai ser o próximo momento dela.
Cara, é complicado, porque assim, a gente tem várias realidades, né? Você teve essa. E a minha realidade, apesar de eu ser um pouco mais novo, foi mais ou menos parecida também. Eu tive um momento ali que eu passei, né, na faculdade, fiquei 6 meses desempregado, fiquei num estresse, assim, absurdo, fiquei careca, criei, assim, na minha cabeça uma situação, meu Deus, eu vou passar fome, não era nada disso, né? Nada disso de acontecer. Mas quando eu realmente botei a cara, comecei a mandar currículo, fazer isso, eu também pude escolher ali algumas vagas de trainee. Então, apesar da parada ser difícil, existem essas realidades paralelas. Existe a realidade do homem mesmo, que não pode escolher nada, igual existia, eu tenho certeza que ao mesmo tempo que você pode escolher um monte de coisa, tinha um monte de gente que tava lá, meu Deus, não tem oportunidade. E eu vejo isso na geração Z também, principalmente quando eu trabalhava ainda na CLT, e eu tinha que contratar estagiário. Eram pessoas assim, uma margem de erro muito grande, né? Daquele cara que não ia conseguir, não sei nem como é que conseguiu passar na primeira entrevista do RH, e o cara que, meu Deus, contrata esse cara, pelo amor de Deus. Então, assim, realmente, né? Pode viver o momento? Acho que é até difícil dizer, porque a geração Z, qual momento que tá vivendo, né? É o que eu sempre digo. O mundo é um só, mas as realidades que a gente vive são infinitas. Então, na época do Edson lá, ele pôde escolher vaga, mas eu tenho certeza que tinha gente na época dele que estava reclamando. Assim, no passado era muito mais fácil, e ficou desempregado. Eu, quando eu botei a cara, comecei a mandar currículo, comecei a me aplicar provavelmente muito mais, né, do que o Edson realmente, porque o mercado de trabalho está ficando cada vez pior, eu também pude escolher vaga. Mas por que eu pude escolher vaga? Porque eu tinha várias hard skills muito úteis, análise de dados, inglês, que é uma coisa que muitos jovens hoje não têm. Não tem o básico. Então aí, se você não tem o básico, a situação que já é ruim fica pior ainda. Hoje, a geração Z tem gente que, tá vivendo a realidade, tá ganhando tudo. Passou num trainee do banco, tá ganhando 8 mil reais como trainee, e tem gente que tá chorando na internet. Essas realidades, esses extremos, sempre existiram. Só que hoje, uma coisa eu concordo, os extremos são extremos demais. Quem tá fudido, tá muito fudido. Quem tá bem, tá muito bem. Os extremos estão ficando cada vez mais distantes. A desigualdade no Brasil tá aumentando cada vez mais, isso aí sem dúvida nenhuma. A gente não sabe isso. O que é masculinidade? Quais são os problemas? Tá tudo meio no ar. Aquela estrutura, acho que o grande problema da geração Z é esse. Não existe uma estrutura. Igual o pessoal falava para nossos pais, tinha uma estrutura, Vai na faculdade, estuda, emprego, é isso aí, pronto, acabou. Geração Z não tem essa estrutura, então eles não sabem se eles podem viver no momento, se eles não podem. É isso que falta, mais ou menos, né? Falta, assim, o que eu faço? O que é viver o momento? Eu posso tirar um ano sabático? Não sei, vai que, ano que vem o mundo acaba. Algumas pessoas vão falar que sim, né? Não, ano que vem não vai ter mundo, ela vai largar tudo. E a gente vai falar, não, tá tudo bem, ano que vem vai estar tudo certo. Igual eu falo, né? Existe um espectro muito grande do que a pessoa pode acreditar. Eu acho que é isso, né? Tem gente que acredita, não posso fazer nada. Tem gente que acredita, posso fazer tudo. Qual que é a verdade? É muito complicado. Porque eu mesmo vivi as duas verdades. A época que eu não podia escolher nada e a época que eu podia escolher vaga. E é exatamente isso que eu falo sempre. O que você vai acreditar, cara? O mundo é muito diverso. E às vezes o que muda a sua realidade é o que você escolhe acreditar. Então, hoje, por mais que acho que no futuro, aí pra frente do podcast, a gente vai falar disso. Mas essa falta de narrativa certa, faz isso, faz aquilo, é ruim e também é boa. Porque hoje, você pode escolher qualquer narrativa e colocar a cara. Eu acredito que o mundo vai acabar. Tá bom, vive como o mundo vai acabar. Eu acredito que não tem mais vaga de emprego no Brasil. Vive dessa forma. Eu acredito que ainda é possível. Vive dessa forma, então. Existem várias opções. Você só não está isento das consequências daquilo que você escolhe acreditar. É isso que muitos jovens, provavelmente você que está assistindo, não conseguem perceber. Não, eu vou acreditar que não tem mais jeito, que o Brasil acabou, é isso. Beleza, vive dessa forma. Daqui a 2, 3 anos, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências das oportunidades que você não viu por acreditar nisso. As consequências estão aí para todo mundo. Não preciso trabalhar. Quiet kitchen. Não sei o quê. Meu irmão, as consequências vão estar aí, quer você queira ou não. E aí, como é que fica? O que a gente escolhe acreditar? Eu acho que é mais ou menos a média, né? Acho que tem sim, muita dificuldade da geração Z, mas ainda tem muita oportunidade. Pelo menos essa é a minha visão. Eu vejo que o cara hoje que se destaca ainda vai ter vaga, ainda vai ter oportunidade. Talvez ganhando um pouco menos, né? Por causa da inflação, mas ainda vai ter. Não existe essa... Eu não vejo de uma forma tão apocalíptica assim essa situação. Ainda não. Tá piorando, sem dúvida nenhuma. Mas pra mim não é assim, lascou. O que eu faço? Pra mim, o velho paradigma ali ainda funciona. Se especializar, se diferenciar. Só que se especializar hoje é uma gama muito grande. Pro meu avô era pra fazer a 4ª série, por exemplo. Eu consegui um emprego foda. Afiar a faca bem, né? Cortar um bife bem. Exatamente, saber falar. Pra mim pra eu conseguir ganhar mais ou menos ali o que o meu avô ganhava, eu tenho que saber SQL, Excel, inglês, Power BI. Mas ainda é a mesma coisa. A gente tem que se preparar pro momento que a gente tá vivendo, né? E a geração Z é isso. Cara, se prepara porque o momento é complicado. Mas a solução pra mim ainda é mais ou menos essa. Exatamente. Então, cara, é por isso que o pessoal fica chateado, né? Pela comparação com a geração passada. Meu avô saiu do colégio, fez só a 4ª série e conseguiu um emprego num banco, um emprego foda. Isso aconteceria hoje em dia? De maneira alguma. Mas era aquilo que estava na época, cara. Se ele tivesse estudado um pouco mais,
Se ele soubesse inglês, talvez ele conseguisse um emprego melhor ainda. Então a gente sempre é limitado por aquele teto ali, pela média. A média, hoje, tá caindo. Tá caindo. Então se você se limitar pelo homem médio hoje, cara, você não vai conseguir nada. A média do homem tá caindo e a média de exigência das empresas, das mulheres, está subindo. Então vai existir uma massa muito grande de homens que vai ficar sem nada e uma massa pequena de homens que vai ter tudo, vai ter todas as granas, toda oportunidade, toda mulher. É o que eu disse. O baixo tá ficando muito baixo, é o cara que não tem nada, é o incel, seja lá como você queira chamar, e o cara é o Giga Chad, o super foda, o Beto e o Alfredo. Os extremos estão cada vez mais gigantes. Eu acho que o que separa esses extremos é a crença. O extremo aqui de baixo acredita que não tem mais jeito, não dá pra fazer nada. Aí não estuda, não chega em ninguém, não sai de casa, fica só em casa batendo na bronha, jogando punheta, e aí, pô, vai só caindo. E a galera que tá aqui vai pegando todo o resto. A desigualdade vai aumentando. É uma questão de crença, é uma questão de como você age perante aos desafios de hoje, que são gigantes sim, mas dá pra enfrentar, na minha opinião, por enquanto. Você falou uma parada que é uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falando a respeito, e de espectros políticos diferentes até, que é uma coisa que eu acho muito doida, né? Que é uma crise que a gente tem em certas instituições de certas certezas, né? Sim. Então, vou dar um exemplo muito lógico, assim. Eu cresci ainda, mesmo eu, novo, eu tinha a igreja que eu frequentava com os meus pais. Então, eu tinha uma fé. Certo. Então, faça tudo certinho porque Deus tá lá. Tá vendo. Eu tinha uma certeza familiar, né? Um núcleo familiar, né? Você tem pai, mãe, vovô, vovó, todo mundo junto ali. Apesar da gente já estar vivendo uma geração que os pais já estavam se separando, tinha uma fé muito grande no casamento, na instituição casamento, na formação familiar, né? Tanto que pra mim foi passado do case e tenha filhos, porque essa é a função de um homem. Você tinha a questão da faculdade, do trabalho, né? Estude pra passar uma boa faculdade, pra conseguir um bom trabalho, pra comprar uma boa casa, pra comprar um carro. Então a gente tinha essas questões estruturais muito claras, muito lógicas, né? A gente tinha fé no governo. Sabe? Tipo, a gente tinha fé. O Harrison Ford... Essa é absurda. Pô, não. O presidente era o cara que era pra ser salvo nos filmes, sabe? As pessoas iam ver o presidente, sabe? Era uma coisa meio icônica. Só que a gente perdeu fé em todas essas instituições, né? Você hoje... A gente fala muito mais de divórcio do que de casamentos, né? A própria instituição do casamento, você casa mais no civil do que no religioso. Deus, entre aspas, está morto pra muitas pessoas. Então, você vê ateísmo, a própria instituição da fé, o que é igreja, o que não é igreja, deturpação até mesmo do que a própria fé, princípio moral, ético, família, casa e tudo mais. Você acha que a falta dessa estrutura, ela gera esse sentimento que a gente tem, esse niilismo que a gente tem de muitos dos caras, essa falta de sentido, essa falta de propósito? Lógico. Assim, a gente vê a maioria das pessoas, por que existe essa estrutura? Por toda a sociedade sempre existiu. Porque a maioria das pessoas não consegue, e não foi ensinado, não é porque são burras nem nada do tipo, é porque nunca foi incentivado a pessoa a criar essa própria estrutura na vida dela. Então toda a sociedade, você pode ver, cara, tem esse trabalho gigantesco de dar ali uma forma, né, cara? É isso aqui que você tem que acreditar, que a pessoa não fica perdida. Hoje, realmente, não tem igreja, não tem política, no geral, não tem casamento, não tem relacionamento, não tem vou ter filho, não tem família, não tem nada, no geral. Então, o que a pessoa vai acreditar? Muita gente hoje, muitos homens, inclusive, acho que estão presos nesse vazio. Cara, o que eu faço? Não tem caminho pra frente. Porque não tem essa forma. Eles não conseguem pegar e criar essa forma pra eles mesmos, ou pior, eles vão pra internet e encontram uma forma completamente defeituosa. Na minha opinião, por exemplo, o pessimismo, ou até o niilismo. Nada importa. Não tem forma, então que se dane. Não vou fazer nada, não preciso fazer nada. Mas ainda... Isso, eu sou um cara muito otimista, né? Eu gosto de ver o lado bom. Pô, tô vendo, tô chocado até. Beleza. Não temos a forma aqui. Isso pode dar um desespero total que me deu. Eu tive uma fase totalmente niilista. Deus morreu, super ateu, né? Não, Deus não existe, não sei aquele ateu bem militante. Só que eu percebi, cara, não tem estrutura. Tá bom. Fui ler Nietzsche, inclusive. Li a frase lá, Deus está morto. Aí, pô, nossa, Deus está morto, tá vendo? Eu sou certo. Estou confirmando as minhas crenças. Aí, logo em seguida, né, Deus está morto e nós o matamos. Como nós vamos nos perdoar de ter feito um crime tão terrível? Eu falei, caramba, então peraí, né? Então Deus está morto é ruim. Li e falou, ó, o que vai acontecer na sociedade sem Deus, sem estrutura? Ninguém vai acreditar em nada. As pessoas vão começar a acreditar em coisas como dinheiro, prazer, hedonismo. Eu falei, porra, é isso que tá acontecendo comigo. Fui refutado. Meu Deus. Essa leitura de Nietzsche que eu fiz foi uma das coisas assim, que se eu tivesse que pontuar na minha vida, foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Porque eu tinha uma crença ali muito cristalizada, muito ossificada, dessa parada de ateísmo, que nada importa, que a vida é uma merda mesmo. E eu quis ler Nietzsche, A Gaia Ciência, achando que a minha crença seria confirmada por alguém mais inteligente que eu. O ser humano, muitas vezes, ele escolhe o que ele acredita e depois ele procura os fatos. Então você não acredita numa coisa porque você tem certeza, porque alguém te apresentou fatos, porque você racionalmente escolheu acreditar naquilo. O seu processo de crença é o contrário. Você escolhe o que você acredita primeiro, depois você procura os fatos para confirmar aquela sua crença. Não posso pegar ninguém. Aí você procura ao seu redor, na internet, um monte de coisa para confirmar isso. Toda mulher é vagabunda. Aí você procura aqueles vídeos de mulher traindo. Aí fala, ó, tá vendo?
Você usa os fatos para confirmar uma crença que você teve antes. E isso, essa quebra dessa crença, foi, assim, instrumental para minha vida, porque eu comecei a perceber isso. Falei, cara, eu acreditei numa coisa, eu acreditei numa pessoa sem nem ler, e depois que eu li, eu percebi que tudo de ruim que ela disse que aconteceria por causa dessa falta de crença está acontecendo comigo. Porra, então eu acreditei na coisa errada. E porque eu acreditei na coisa errada, na minha vida piorou. Eu tenho que acreditar em alguma coisa que vai elevar a minha vida. Então, depois desse momento, eu nunca adotei nenhuma crença que iria piorar a minha vida. Ah, você é depressivo, depressão não tem como curar. Não. Por mais que possa ser verdade para algumas pessoas, eu não acredito nisso. Eu acredito que depressão tem cura. Brasil, pô, vai falir, não tem mais oportunidade de emprego. Não, eu prefiro acreditar que tem. Porque aí, cara, é maluquice, mas você acredita e vira verdade. É quase a lei da manifestação, a lei da atração. Né? Aconteceu isso. Então eu vejo o seguinte, cara, não temos a estrutura, a gente pode criar a nossa estrutura. A criação de valores, né, também totalmente vindo de Nietzsche. Para você ver como a leitura do Nietzsche e todos os livros dele foi instrumental para o que eu penso hoje, inclusive. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa visão geral da sociedade, pô, tá um caos. No indivíduo, a gente encontra pessoas vivendo vidas completamente boas. Pessoas que ainda acreditam nessa estrutura. Não, eu ainda acredito em casamento. A pessoa vai lá e casa. Nietzsche é de novo, né? A loucura nos indivíduos é a exceção, mas nos grupos é a regra. Eu acho que foi Nietzsche que falou isso, e não foi alguém. Mas é justamente essa outra coisa que simboliza perfeitamente o que eu acabei de falar aqui. A sociedade tá um caos, tá um grupo falando que vai acabar o mundo, mas no indivíduo, eu ainda posso ter uma boa vida, você ainda pode ter uma boa vida, por mais que o grupo diga que não. Eu ainda acredito em ter filho, o pessoal fala, tem filho. Porra, o cara cristão, a mulher cristã, tudo dando certo. O cara esquerdista, não, acredita que tem que destruir a estrutura que tem, que a gente acha que tá falando que não tem. Ele encontra a mulher esquerdista, tudo dá certo. Então, assim, o lado bom é, as pessoas hoje, que têm essa capacidade, eu acho que isso deveria ser incentivado mais, estão criando as próprias estruturas. E aí eu acho que a sociedade hoje é uma grande competição de estruturas. Qual estrutura você acredita? Você é o cara que vai acreditar super red pill ali, não, mulher tudo vagabundo, casamento, não sei o quê, ou você vai ser o cara mais otimista? Você pode escolher. Você pode ver no YouTube, pô, tem gente que acredita numa estrutura ruim. Entre aspas, né? Tem gente que acredita numa estrutura boa. Qual tem a vida que você quer? Qual que você pode pegar e adaptar e tentar ter a vida que você quer ter também? O que você quer? Acho que isso abre essa porta pra isso, né? Essa falta de estrutura abre a porta pra pessoa pensar o que ela quer de fato. Porque muita gente, eu tenho certeza também, no passado, vivia essa estrutura super tradicional, mas não era feliz, ou sentia que estava presa ali naquela instituição. Então eu vejo isso como algo bom, entre aspas, né? É muito doido, né? Como se a gente tivesse vivido um oposto, né? Você para pra ver... Sim. Eu gosto muito de rock, você deve gostar de rock também. Gosto. Você para pra ver rock dos anos 70, Kiss, vai pegar, tipo, anos 80, você vê que eram as bandas lutando contra um certo conservadorismo, né? O Kiss, ele era a banda do capeta. Exatamente. Era perseguido. Pra quem não sabe, pesquise isso, assim. O Kiss era perseguido por convenções, com conjuntos de mães que iam nos shows, tentar impedir os filhos de verem e tal. Por quê? Porque eles se pintavam, sabe? Tinha o Satanic Panic, né? Satanic Panic é absurdo, assim. Aham. Isso daí, a gente viveu um pouquinho do Satanic Panic no começo dos anos 90 no Brasil. Cartinha de Yu-Gi-Oh! Pô, Pokémon. você não faz ideia. Sim. Cara, minha avó chegou um dia, tava jogando Yu-Gi-Oh! Pirateado, né? Um deck de cartas R$10. E ela chegou, meu Deus, essas são as cartinhas do demônio. Isso sempre teve, né? Impressionante. E aí, hoje em dia, a gente vai notar num extremo completamente absurdo, né? Mas não tem nenhum padrão moral mais, Não né? tem. Tanto que a gente começa a ver o próprio conservadorismo, ele vem muito forte por isso, né? Tipo, pô, a gente perdeu todo o referencial. E você vê um movimento que dá um referencial e dá uma base, dá uma sustentação, né? Mas você acha que é possível uma boa... E aí, não tem nada muito a ver com o que você fala assim, mas acho que é legal saber de você pessoalmente. Uma boa convivência entre todos esses espectros? Ou você acha que a gente também tem um senso crítico também de entender que eu posso... Como você falou, que eu posso pegar isso aqui de um canto, isso aqui de um outro e formar minha identidade pessoal? Sim. Acho que essa é a maior crise hoje em dia. As pessoas não parece que o sistema de hoje, né? A democracia, a política, tudo tem funcionado muito bem quando todo mundo concordava, né? 80% votou no cara, pô, todo mundo é isso aí. Agora, justamente por causa dessa liberdade, né? Sem esse lastro moral e tudo isso, 50% um, 50% outro. É o caos que a gente tá vivendo. Então eu acho que essa é a grande dúvida. E eu não sei a resposta, cara. Vivendo aí, individualmente, na minha família, com os meus amigos, eu diria, pô, cara, super dá. Tem amigo que é desse espectro político, tem amigo que é desse, tem amigo que não gosta de mulher, tem amigo... Tudo que, porra, você pode imaginar. Mas na sociedade, quando a gente olha de cima, a gente fala assim, ixi, tá dando merda aqui. É aquele negócio, né? A gente tem um sistema, é o melhor que a gente teve até hoje na história, que é a democracia. Só que ele funcionava muito bem, perfeitamente, quando a maioria concordava, né? E quando a maioria concorda, não precisa ter democracia, não precisa votar, basicamente. Agora, as grandes crises que a gente vê
são realmente essas crises de 50% acredita numa coisa, 50% acredita em outra. E isso é um problema muito grande, porque a sociedade agora são pequenos grupinhos que não conseguem concordar. Homem não consegue concordar com mulher, e aí não junta e vira uma família, que é um grupo maior. Pessoal de esquerda discorda totalmente do grupo de direita. Pessoal de etnia tal, agora são vários grupinhos, um brigando contra o outro, e é um caos. Na nossa individualidade, você pode ter amigo de esquerda, amigo de direita, não dá briga, só que quando você olha de cima, a sociedade parece que é uma grande guerra, né? Então, realmente, acho que a estrutura hoje, a própria estrutura, né, que o pessoal entende como política, a gente vê alguns candidatos completamente disruptivos. Essa é a grande dúvida. A estrutura de hoje comporta esse tanto de outras estruturas aí que o pessoal tá descobrindo, tá criando. Acho que essa é a grande dúvida e eu não sei a resposta, cara. Olha só, eu fiz uma coisa aqui na hora que eu tava nesse podcast, eu me senti muito mal de ter falado que eu não sei. Só que depois que eu saí do podcast, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa confiante mesmo. Porque na internet as pessoas valorizam muito mais uma certeza errada do que uma incerteza certa. Então, cara, eu tenho certeza que a galera que veria esse podcast aqui ia ficar muito mais impressionada comigo se eu falasse, pô, eu tenho certeza que não dá. Eu tenho certeza que dá. Só que não é isso que eu acho de verdade. Eu tenho essa dúvida real dentro de mim. Então, assim, a coragem de dizer que você não sabe alguma coisa hoje na internet é rara. E eu fiquei feliz de ter essa coragem, porque eu realmente não sei. Eu não sei o que vai dar no futuro. O que eu faço eu vivo da melhor maneira que eu acredito. Eu vivo da melhor maneira que vem trazendo os melhores resultados para mim. E eu acho que se as pessoas replicarem algumas das coisas que eu faço, elas também terão bons resultados. Você também vai ter bons resultados. Mas tem coisas que eu não sei. E essa pergunta de, será que em algum momento a gente vai ter aquela harmonia de novo na sociedade? Cara, sinceramente, eu acho 80% eu acredito que não, 20% sim. Então eu não sei. Não dá pra dizer. Não dá pra prever isso no futuro e eu tô muito feliz que eu tive a coragem de falar que eu não sei. Na minha vida individual, sim. Quando eu olho de cima, eu falo, porra, tá dando merda isso aqui. E como é que você vê o fenômeno das redes sociais nisso tudo, cara? Quanto que você acha que as redes sociais eles têm afetado um pouco a percepção de identidade do próprio homem, assim? Cara, assim, ó, as redes sociais, a gente viu o primeiro impacto, todo mundo tava olhando pras mulheres, né? Aham. Ah, não, é dismorfia corporal, filtro, nossa, as mulheres, tudo muito complicado, e ninguém tava olhando pros homens. Acho que por isso tá tendo essa febre de pessoas como eu, pessoas que estão falando sobre isso, que é o impacto que, não, vamos olhar que esses meninos tá acontecendo um monte de coisa. Só que a gente vê hoje os homens com um dismorfismo corporal gigantesco, bullying, ansiedade, problema, saúde mental, suicídio nos homens estourando. Então teve muitos impactos negativos que foram os mesmos impactos que tá tendo em todo mundo. Essa comparação com vidas que não existem. Eu não posto quase nada da minha vida na minha rede social justamente por isso, de propósito. Pra galera não se comparar. Assim, meu Deus, ó, eu aqui de 16 anos e o Natan ali com quase 30 anos, 5 anos de carreira CLT, dinheiro, YouTube, é porque não tem a vida dele. Então isso é de caso pensado pra mim. Pra não tentar vender uma coisa também pra porra que não existe. Quando tu começa a postar da sua vida, não, vou mostrar tal coisa aqui, vou me maquiar, vou botar uma roupinha melhor. Mas não é a realidade. Eu posto assim na minha rede social, do jeito que eu tô, muito preocupado com isso, cara, que teve um monte de impacto negativo. Acho que tudo que a gente discute, essa falta de estrutura, essa falta de lastro moral, tudo isso as redes sociais amplificaram. Por quê? É aquele grande fenômeno da Netflix. Pô, tem opção pra caramba, acaba que eu não assisto nada. Fico 3 horas escolhendo, quando eu vou ver o filme eu durmo, em 10 minutos. Hoje, o cara tá aí, não tem estrutura, não tem nada, não tem igreja, não tem pai, não tem mãe, muitas vezes. O cara abre a rede social, começa a scrollar. Um fala aqui, ah não, faculdade não presta, passei. Ah não, faculdade é ótimo, passei. Ah não, homem é tudo vagabundo, passei. Ah não, homem não, é mulher. O cara fica assim, cara, o que eu acredito? Esse pra mim é o grande impacto. A pessoa não consegue, não tem o discernimento de saber quem eu sou. A pessoa pega alguma coisa que ela vê na rede social e ela monta um personagem. E às vezes Antes do homem descobrir quem ele é, ele escolhe quem ele tem que ser. É complicado, né? Você corre atrás de um personagem, eu corro atrás do dinheiro, corro atrás de um carro, corro atrás de uma roupa, de uma estética. E quando você consegue, você se sente vazio. Porque aquele não era você. Você tem que se tornar a sua melhor versão. Você não tem que se tornar o que eu quero, o que o influencer quer, o que eu falo que é a minha melhor versão. Você tem que se tornar a sua melhor versão. Por isso que alguns dos meus vídeos são bem genéricos. Eu não falo assim, você tem que fazer isso. Os meus conselhos, a embalagem deles, é para homens jovens, mas eu acredito que eles servem para todo mundo. É para homens jovens porque eu sou um homem jovem e eu quero ajudar pessoas que tinham os mesmos problemas que eu.
mas eu quero que você se torne a sua melhor versão. Se você não quiser ir para academia, se você acha que isso não é tão necessário, beleza. Os benefícios do exercício físico são gigantescos, mas você não precisa ser shapeado se você não quiser. Correr vai te fazer benefício de qualquer jeito. Você não precisa virar a pessoa que o Natan quer que você seja. Se torne quem você tem que ser. Como que você descobre? Fazendo as coisas que eu falo nos meus vídeos. Diário, meditação, autoanálise, até o treino, cara. Isso te ajuda a descobrir a disciplina, isso te ajuda a descobrir quem você tem que ser. Não quero treinar, quero fazer calistenia. Perfeito. Eu não faço, mas você pode fazer. Não quero treinar, quero fazer boxe. Beleza, faz. Não quero treinar, quero correr, maratona. Tá bom. Seja quem você quer ser. Não quero fazer exercício. Aí eu acho ruim, porque o exercício beneficia todo mundo. Não tem exceção. Se torne quem você tem que ser. Não quem eu quero ser, quem seu pai quer que você seja. Se torne a sua melhor versão. Você é único. Se você se tornar a sua melhor versão, olha quanta coisa você vai oferecer pro mundo. Você é 1 em 7 bilhões. Se torna a melhor versão sua, cara. Porra. Ela corre atrás daquele personagem, endeusa aquele influencer que muitas vezes é um personagem também, e se frustra. Ou fica preso numa bolha, né? Que é um outro fenômeno que é pior ainda. Justamente isso. O cara fica preso numa bolha, tudo que vai contra o que ele acredita tá errado. A gente vê isso muito na política. Cara, esse conteúdo de masculinidade é criador de bolhas. Você posta qualquer coisinha diferente. Ah, não, gente, olha só, eu acredito que mulher tem que ter direito, sim. Ah, não sei, como assim, né? Acontece esse monte de coisa, existe esse tipo de coisa. Mas, como eu sou um... Eu fui extremo aqui, mas perceba, a minha estratégia nos meus vídeos, alguns deles é justamente falar o contrário. Dessexualize o seu cérebro. Aí eu faço o vídeo lá, sexualize o seu cérebro. São vídeos para quebrar a bolha, justamente. Para quebrar esse consenso, que eu acho meio idiota, cara. Tem umas coisas que todo mundo do ramo de masculinidade concorda que eu acho que, porra, não se traduzem para a vida real. Então eu gosto de dar uma quebradinha na bolha às vezes. Otimista, eu também vejo que são opções, né? Cara, eu não sei quem eu acreditar, às vezes eu não tenho uma referência em casa. Eu vou na rede social buscar uma referência. Que foi eu, sem pai, às vezes sem mãe, sozinho no meu apartamento, sem referência? O que eu fiz quando eu abri o YouTube, quando eu tinha 16 anos? E eu vi alguns influencers daquela época. Eu li um monte de livro, Marco Aurélio, Nietzsche, li a Bíblia, li livros de várias religiões, eu procurei perspectivas. Hoje, ao meu ver, a rede social oferece todas essas perspectivas. Muito mais. Só que aí eu jogo no colo das pessoas. Você tem que ter o discernimento de saber que aquilo é uma perspectiva. O que eu falo é uma perspectiva, não é um fato. Cabe a você acreditar, ver se esse fato cabe na sua vida, se faz sentido, se a minha experiência parece com a sua, se isso vai fazer sentido. O meu conteúdo mesmo não é pra todo mundo. Às vezes o pessoal fica bolado com isso, né? Eu posto um vídeo lá, não, mas isso não cabe na minha vida. De fato, porque eu não estou fazendo vídeo pra todo mundo, eu estou fazendo vídeo pra um nicho. É o fenômeno do What About Me, né? Pô, fazer a sopa de feijão, mas eu não como feijão. Então não é pra você, né? Então, assim, é justamente isso. Ajuda, a rede social pra mim é uma ferramenta. Cara, isso é terrível, né? Eu faço vídeos para um grupo de pessoas, não é para todo mundo. Para as pessoas que são como eu, homens jovens que estão com todos esses desafios. Às vezes aparece um cara lá de herdeiro, não, isso não se aplica para mim, não, isso... beleza. O vídeo não é para você, você pode ver o vídeo pelo entretenimento, mas ele não vai ser tão útil como uma perspectiva. E, inclusive, tá? Você pode discordar de coisas que eu falo nos meus vídeos, não tem problema. Cada um tem uma experiência. Eu tento dar uma generalizada nos meus vídeos para ser exatamente isso. O mais geral possível. Para todos os homens médios brasileiros, adolescentes, que tem problema com autoestima, que tem problema com disciplina, que tem problema com vício, que tem problema com mulheres. Porque são vários. O vídeo não é para todo mundo, mas é para essa parcela como um todo. Às vezes o vídeo não vai se encaixar para mulher, para um cara que nasceu com mais grana, para um cara que nasceu, no Chique Bahia, sem nenhum tipo de recurso, sem nem ter internet. Beleza. O vídeo é para o cara que tem acesso à internet, tem uma vida mais ou menos estruturadinha ali, né, consegue perder tempo na rede social para ver um vídeo desse. Não é pressionado ao extremo pela condição de vida dele para ter que trabalhar desde os 10 anos. É um conteúdo nichado e tá tudo bem. Ajuda e ela atrapalha. Sou contra essa parada de, delete todas as suas redes sociais. Não use. Modo caverna. Cara, não tem como a gente voltar o relógio para trás, né? Querer viver num mundo que não existe mais. A rede social tá aí, vai continuar aí. Você tem que usar ao seu favor. Achar informação, criar a sua rede social, talvez ganhar dinheiro com isso, por que não? Fazer novos amigos. Acho que é uma ferramenta igual a qualquer outra. O martelo, você pode bater na cabeça dos ativos. Que é o seguinte. Quando eu comecei a criar conteúdo, a internet ainda era meio que um pouquinho terra de ninguém, assim. Era muito boa essa época. Pô, era época boa, tá? Porque era meio que, era uma bolha.
Não era, tipo, tinha muito menos pessoas usando, era uma coisa meio... Tinha um espírito meio livre, assim, era todo mundo meio hippie. A rede social nessa época, pra mim, meio sem lei, do início, né? Ela era outro ambiente. Então, assim, eu tinha minha vida real e eu ia pra internet e eu vivia outra coisa. Hoje em dia, a rede social pra mim é uma continuação da vida real. Ou talvez o contrário. É Né? a virtualização do eu, né? O seu eu virtual e o seu eu real agora são a mesma coisa. Antes a gente tinha um mapa da blogosfera, a gente tinha blog, a gente tinha troca. Mais site, né? Que pareça. Isso que eu tô falando na época pré-YouTube. Né? E uma coisa que a gente começou a ver foi ali, lá em meados de 2000 e... Posso chutar lá pro 16, 17? Que até um pouquinho antes tal, que foi esse feminismo que veio muito forte nas redes sociais, né? Sim. Muito forte, um crescimento muito grande, bate um pouco junto com o movimento do Me Too, bate com um monte de coisa que tava rolando no mundo inteiro. E a parcela masculina, que sempre foi muito vocalizada, não preciso nem falar que sempre foi uma coisa muito forte na sociedade, ela foi meio que excluída desses movimentos, né? Então foi a piada do sai hétero, o movimento do o homem não presta, o homem não vale nada, o homem tá errado, o homem não sei o quê, papapá. E virou o famoso aí, o homem branco hétero é o grande vilão do mundo, né? Que é o grande coisa. Isso acabou fomentando muito nessas bolhas de Red Pill, essas bolhas masculinistas. A gente pode entrar em movimentos piores, né? O próprio Black Pill, o movimento incel, essa galera que até mesmo se radicalizou muitas das vezes, né? Como é que você vê essa radicalização de muitos caras, assim? Você acha que é parte do fenômeno? É uma parte entendível? Existe volta ou não? É uma parte de um pensamento crítico de umas pessoas? Existe. Cara, tudo é uma reação, né? O feminismo, que veio aí no feminismo de terceira onda, foi uma reação a, querendo ou não, se a gente olhar o passado, de fato, as mulheres tinham menos espaço na sociedade mesmo. Então, faz sentido ter essa reação da mulher querer o espaço dela, conquistar. Isso aí super de boa. E dentro de todo pensamento existe a ala mais extrema. E o feminismo, pra mim, por inteiro, foi positivo. Hoje a mulher tem muito mais liberdade de escolha, tá aí pau a pau com o homem. Só que o que acontece? Quase todo movimento desse que é positivista, que olha pra uma parcela da população pra ajudar, ela meio que é exclusiva, né? Ah, não, estamos só olhando pra mulher. Toda a sociedade virou canhão pra mulher, que tava ganhando espaço, tava fazendo o que tinha que fazer, e aí esqueceram do homem. Não, se a gente... É aquele negócio meio absolutista, né? Soma zero. Ah, não, se a gente tá ajudando as mulheres, a gente tem que atrapalhar os homens, ou não ajudar os homens. E aí... Empatia não é um jogo de soma zero. O que isso quer dizer? Não é porque você gosta de uma parte da população, não é porque você ajuda uma parte da população que você tem que esquecer a outra. Isso aconteceu muito com essa onda feminista. Toda a sociedade ajudou todas as mulheres, só as mulheres foram ajudadas, inclusive a gente vê isso muito em lei, né? Leis específicas para mulher. A gente tem a lei do homicídio, mata alguém. Aí tem a lei do feminicídio. Qual que é a diferença de matar um homem e uma mulher? Assim, ao meu ver, nenhuma. Assassinato é um crime hediondo em ambos os casos, mas isso é um exemplo. A gente olhou muito para a mulher e esqueceu os homens. Então, assim, as mulheres foram ganhando esse espaço dos homens e os homens foram perdendo espaço. Eles não ganharam mais nenhum outro. Esse é um dos problemas, né? Então o feminismo veio como uma reação, o feminismo extremo veio como uma reação, e aí a machosfera extrema veio como uma reação a esse feminismo. Faz parte, cara. É assim que funciona a sociedade. Todo movimento tem uma reação. Quase aí, né, uma lei de Newton, praticamente. Muitos se sentiram injustiçados por isso. Por quê? Cara, a gente teve essa evolução do papel de gênero, de mulher entrar no mercado de trabalho, muito rápido, e a própria sociedade não estava pronta para isso. Qual que foi o papel do homem sempre? Provedor, o protetor, o que trabalha, o que ganha dinheiro. De uma hora para outra, não foi assim, daqui a 10 anos as mulheres vão... Não, de uma hora para outra, as mulheres começaram a poder fazer as mesmas coisas que os homens sempre puderam fazer. Trabalhar, ganhar dinheiro, ser independente. É isso que eu quis dizer. As mulheres pegaram um espaço novo, mas era um espaço que já era dos homens. E aí, por consequência, não é como se as mulheres completassem os homens aí. Aí vem a guerra dos gêneros. Porque o homem, às vezes, perde esse espaço. Ele não ganhou nenhum outro em troca. O homem não pode ser dono de casa porque ele ainda vai ser muito julgado e ele vai se sentir mal com isso. As mulheres ganharam um espaço a mais, que era exclusivo dos homens. Os homens perderam um espaço exclusivo deles e não ganharam nenhum outro em troca. Aí existe a guerra dos gêneros. O homem contra a mulher. Os gêneros não mais se completam. Agora eles estão em embate direto. E aí o homem ficou assim, e aí? E eu, né? E qual é o meu papel? O que eu faço agora? Qual é o meu papel? Porque a masculinidade, por muito tempo, sempre foi performativa. Tudo que a gente faz é ganhar dinheiro, é ter uma roupa de tal jeito, como a mulher começou a se vestir do mesmo jeito. Jalequinho, roupa, o que o homem é agora? E aí vem esse período reacionário do homem. Não, a gente tem que ganhar nosso espaço de volta. E aí vira a guerra do gênero. A mulher tomou o nosso espaço. A gente tem que pegar o nosso espaço de volta e tirar o da mulher. Que não faz nenhum sentido. Mas, parando pra pensar, todo o pensamento no início ele é reacionário. Eu, quando eu tinha 16 anos, quando eu tava gordo lá, depressivo, e eu comecei entrei, tinha
uma página do Reddit na época original, que era The Red Pill, a original, onde começou. Puta, sei. E era melhoria pessoal, assim, pura. Ah, não, mulher... Aquele negócio objetivo, né? Não, mulher não é um anjinho e tudo mais. Eu falei, pô, eu tive aquele momento de revolta. Da época do NoFap setembro, Raiz, né? assim. E eu tive esse momento reacionário. Porra, tudo que me falaram antes é mentira. Ah, não, mulher gosta do cara bonzinho, né? Aquele cara... Eu falei, porra, não, é mentira. Eu tive aquele momento emputecido. Eu acho que todo homem tem isso. Quando ele começa a melhorar um pouco de vida, um momento de revolta. Que a combustível dele original é a revolta. Entrei na academia pra pegar mulher, não vou mentir, né? Depois eu fui cheio de ódio, não, elas vão ver que elas perderam. Vou mostrar pra elas, vou me vingar. Mas você entra em forma e fala, agora eu vou beijar na boca, agora que elas estão gostando. Cadê a mulher? Aí só tem homem assim, não, nossa, que bíceps legal. Aí você começa a pensar assim, cara, esse lado da moeda também é mentira. Da revolta do homem que mulher... Que não existe essa guerra de gênero. Então eu acho que esse período reacionário... Acontece uma parada nos Estados Unidos, né? O pessoal espirra lá, daqui a 5 anos a gente sente a gripe. Isso já aconteceu lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás. O feminismo demorou, chegou aqui. O Red Pill demorou, chegou aqui. Agora, nos Estados Unidos, o que tá rolando na esfera da masculinidade? Essa masculinidade holística. De voltar pra uma coisa mais tradicional. A mulher completa o homem. Não é esse embate. Eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil também. Eu tô tentando puxar esse movimento. Mas esse momento de raiva, de ódio, de insatisfação, eu acho que é reversível sim e faz parte do processo. Quando você vê uma situação que você não está satisfeito, a sua vida talvez, muitas vezes a primeira reação que você tem é raiva. E através da raiva você muda. Depois que você muda, depois que você coloca a cabeça um pouquinho pra fora da água, consegue respirar, você vê, pô, não era bem isso. Então eu acho que toda essa parada de incel, né, Red Pill total, Black Pill, lógico, tem a galera que vai ficar presa nisso pra sempre, mas muita gente vai ver isso, vai começar a melhorar de vida, vai fazer o que tem que fazer e vai pensar, pô, será que é isso aqui mesmo? Pra sempre a minha vida? É uma fase, pra muita gente. E acho que pra muita gente é uma fase necessária também. Não sei se você teve essa fase de revolta, quando você começou aí a correr atrás das coisas, mas eu tive. E, querendo ou não, foi parte, né? Do meu aprendizado. É porque tem certas coisas que eu vejo que pra mim sempre foram meio que um senso lugar comum. A minha maior crítica ao Red Pill, assim, sempre foi o lugar comum. É você partir de um lugar comum e tratar aquilo como se fosse uma grande descoberta do mundo, tá ligado? Concordo plenamente. O cara vai falar assim, pô, você não deveria correr atrás de mulher pra tudo. Sim. Sim. As mulheres querem os melhores homens. Tipo, qualquer pessoa, você quer as melhores mulheres, entendeu? Exatamente, Sabe? sempre foi assim, né? Pô, pessoas que são privilegiadas têm acesso a coisas melhores que pessoas que não são privilegiadas. Pô, eu fui pobre mais tempo na minha vida do que eu tive dinheiro. Esse é o óbvio. Você descobriu isso agora? Quando é que foi que você... Então, é muita coisa que é um senso comum muito lógico. E é muito claro, sabe? Tipo assim, pô, você não deveria fazer todas as vontades de uma mulher. Ou existem pessoas interesseiras. Pô, existem pessoas interesseiras. Tem mulheres interesseiras, existem homens interesseiros. Eu já vi pessoas em ambientes profissionais interesseiras. Eu já tive amizades interesseiras. Então, é um senso comum, só que ele é aplicado numa escala de gênero. Quando você pega um momento onde você tem uma cobrança muito grande pô, o homem não presta, o homem não vale nada, vamos dar um holofote. E assim, a idade que ainda nem é 50% ainda, né? Acho que as meninas ainda não têm 50% dos espaços de protagonismo, de boa parte da sociedade, Nem né? pra ter, né? Tem coisas que mulheres preferem fazer, tem coisas que homens preferem fazer. Nem tudo é 50%. Então assim, quando tirou um pouquinho do espaço do cara e você coloca isso, esse senso comum parece uma grande revelação. Que não é. Que não é. Entendeu? É um raciocínio lógico, sabe? É um lugar comum que você fala, isso aqui funciona pra mulheres, isso funciona pra trabalho, isso funciona pra um monte de coisa, né? Só que tem um ponto, né? Eu gostei muito de ter descoberto a Red Pill quando eu era adolescente, e agora vendo, eu pensei nisso. Porque, assim, é óbvio. As mulheres querem os melhores homens. Eu falo isso nos meus vídeos. Eu posso ser considerado um pouco Red Pill. Mas, às vezes, é o óbvio que precisa ser dito. Porque ainda na sociedade, ainda no inconsciente coletivo médio, existe muito das ideias que a Red Pill vai contra, que fala que são óbvias, né? Nem toda mulher é santinha. Existe no inconsciente coletivo que a mulher é santa. A mulher não pode fazer nada de errado. Existe isso. Muitos homens acreditam nisso. A mulher não gosta do cara bonzinho, diz o Red Pill. Tem muito homem que não acredita nisso. Que vê filme, que é criado pela mãe, pela avó, e elas falam assim, filho, seja bonzinho, é isso que as mulheres gostam. E eles continuam cometendo os mesmos erros. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então a Red Pill muitas vezes vem como esse acordar, né? Olha, aqui tá o óbvio. E muita gente vai contra. Não, pô, a mulher que é o melhor homem? Não é bem assim. Mas é o óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Esse é o maior serviço da Red Pill, na minha opinião. Trazer esse óbvio à tona para quem não conhece esse óbvio. Para quem foi educado de uma forma que não existe. Para quem foi educado dizendo, olha, seja bonzinho que você vai ter tudo que você quer. Não é assim. Existe gente filha da puta. E existe gente ingênua que não conhece esse óbvio da vida. Então a Red Pill faz, não a parte extrema, mas a parte de melhoria pessoal, a parte que eu coloco nos meus vídeos, ela faz um serviço para os homens, sim, de dizer esse óbvio. Que eu mesmo não acreditava em muito dessas coisas óbvias no passado. E tem uma coisa também que eu acho que é interessante, que é até uma pergunta legal de fazer pra você, né? O que é o papel de homem, Natan?
Eu acho que estamos redescobrindo isso. Porque aí vem a grande questão, né? Qual foi o papel do homem sempre? Protetor físico, provedor, que trabalha, que trazia segurança física, emocional e financeira. Beleza, a mulher pode fazer tudo isso ainda. E aí? Esse deixou de ser o papel do homem? Na minha opinião, não. Para mim, o homem ainda tem esse lugar de estabilidade na vida. Eu vejo a minha relação agora. Eu trabalho, a minha namorada trabalha, mas o ápice para mim, como homem, pô, assim, eu me sentir realizado é eu poder falar para ela assim, pode parar de trabalhar. Através do meu trabalho eu consigo prover. E para mim hoje não faz sentido outra coisa ainda. Porque o homem e a mulher se completam. Algumas coisas só o homem pode fazer, algumas coisas só a mulher pode fazer. O que a mulher pode fazer? Sozinha. Ter Nada. filho? Sozinha não. Não, precisa do cara, é. E aí o que acontece hoje? Isso ninguém parou pra pensar nisso. Tá todo mundo trabalhando, as mulheres estão trabalhando. Quem que vai criar o filho? A crise de fertilidade, a crise de natalidade que a gente está tendo aí no mundo, o pessoal não está tendo mais filho, é justamente, eu acredito, por isso. Porque a mulher tomou o espaço do homem e hoje os dois fazem a mesma coisa. Como eu disse antes, os dois não se completam. Então, a mulher está deixando de ter filho porque ela não pode ter filho. Porque se ela tirar a licença maternidade, a empresa vai demitir, a empresa vai torcer o nariz, ela não vai progredir na carreira dela. E o homem, às vezes, não pode prover para essa mulher quando ela sai ali do emprego. Então o papel, por mais que tenha essa dominância aí da mulher na carreira, né, ela está começando a ganhar dinheiro, no fim das contas, para a sociedade funcionar, para a gente ter um futuro como humanidade, o papel do homem ainda é o mesmo, o provedor. E ninguém parou para pensar nisso, né? As mulheres estão focadas na carreira. O quanto de mulher que eu conheço na minha vida real, que eu já vi isso no meu trabalho, com 30 anos, 40 anos, olhando em volta, pensando assim, pô, consegui a minha carreira, agora tá na hora de ter filho. E ela não encontra nenhum homem, porque ela já passou ali da época dela mais valiosa, né, no mercado sexual, tá com 30, 40 anos, não encontra nenhum homem que ganha mais que ela, talvez, porque ela focou na carreira muito, abdicou tudo para focar na carreira, então ela não encontra nenhum homem que ganha um pouco mais que ela, e ela fica solteira para sempre. Isso está acontecendo demais. Ninguém pensou nisso. Quais são as consequências da mulher se tornar um homem do mesmo jeito, né? Se vestir igual, jalequinho, terninho, camisa social e ir trabalhar. O que acontece quando a mulher abdica da maior tarefa que ela tem, assim, biológica, né? Que é ter um filho. O que acontece? O papel do homem, para mim, ainda é esse. Dar a oportunidade para a mulher, dar a oportunidade para a mulher e para ele mesmo de ter uma família. E esse vai ser o meu ápice, cara. Quando eu falar para minha namorada, ó, larga aí seu trabalho, vamos ter um monte de filho. Esse é o meu sonho, pô. As empresas hoje, ainda existe esse preconceito gigantesco de mulher que engravida, a mulher é demitida. Se o homem não puder prover nesse momento de insegurança, e aí? Não, e ainda assim, você não tem licença paternidade? Não tem licença paternidade. Então muitas coisas aconteceram na sociedade, mas ninguém parou pra pensar, porra, quais são as consequências? Quais são as consequências da mulher trabalhar, ser cobrada pelas mesmas coisas do homem? A consequência é o que a gente vê. É o que a gente vê, a guerra de... E, inclusive, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, tá? Muitas mulheres que eu conheço, muitas mulheres que eu falo, assim, que são minhas amigas, elas falam o seguinte, não aguento mais, quero parar de trabalhar. Algumas até falam brincando, né? Pô, queria voltar no tempo e meter a porrada nas mulheres que queimaram lá o sutiã, que pediram pra trabalhar. Quem é que quer trabalhar, pô? Quem é que gosta de trabalhar? É foda, cara. Trabalhar não é bom, não. Pegar ônibus lotado, pô, encoxar os outros, ser encoxado. E pra mulher é pior ainda, porra. Pra mulher é pior ainda. É muito triste, cara. As consequências das coisas na sociedade não são pensadas. Homem, cara, se o homem hoje reclama de trabalhar, eu vejo muito mais mulher reclamando do trabalho. Que não aguenta mais, que é uma merda, que ganha mal, que queria ser sustentada, que a gente mais vê aí, e ninguém fala disso, né, cara? É uma coisa meio... Ai, não fala disso não. Quantidade de aplicativo aí de sugar baby, de mulher querendo sugar daddy, entrando no OnlyFans. Por que tá explodindo isso? Porque ninguém aguenta mais. Por que tem tanto de homem aí querendo ser influencer? Porque ninguém aguenta mais o trabalho. E pra mulher é um sacrifício muito maior, cara. A mulher sacrifica a família, muitas vezes. E foca num trabalho que paga o quê? Salário mínimo. Essa é uma troca justa? É uma merda, né, de uma troca, pelo amor de Deus.
gênero, o homem achando que perdeu espaço, a mulher achando que tem que roubar o espaço, taxa de natalidade caindo. Quando que vai ter filho? Quando que vai ter filho? Porque uma coisa também que aconteceu, de consequência, tem uma vaga. Antes eram 2 homens competindo. Agora, são 4 mulheres. 2 homens e 2 mulheres. Aumenta. Por que tá mais difícil de conseguir trabalho hoje? Cara, todo mundo entende isso. É a lei da oferta e da demanda. Se tem mais oferta de empregado do que demanda, o salário cai. Se antes tinha uma vaga e quem competia eram 2 homens, agora são 2 homens, 3 mulheres. O salário cai. Por que antes uma pessoa trabalhando conseguia sustentar uma família inteira? E agora tem que ser o homem e a mulher trabalhando para morar num cubículo ridículo, que parece mais uma kitnet. Porque tem muito mais oferta de gente procurando trabalho, precisando trabalhar hoje em dia. Ninguém trabalha porque quer. Aquele grande sonho feminista, né? As mulheres vão poder trabalhar no que elas querem, mas quem é que quer trabalhar? Vamos ser sinceros, porra. Pelo amor de Deus. A competição diminui o salário. Ninguém nunca parou pra pensar nessas consequências. Eu não estou dizendo que é ruim. Mas e aí? Pra mim, quando a gente vê as consequências e quando a gente pensa como que a sociedade pode continuar, ter filho, ter futuro, ainda o papel do homem pra mim é o mesmo que sempre foi. É ter estabilidade. Quando o negócio pegar fogo, quando a mulher precisar ter filho, parar de trabalhar, se for o caso, ficar de resguardo, o homem tem que estar ali pra prover, pra dar segurança, pra falar, relaxa, tá de boa. Eu consigo segurar. E essa pra mim é a masculinidade que sempre existiu, sempre vai existir. É a do cara que, quando o negócio pega fogo, ele tá ali, pra dar estabilidade pra todo mundo. E a questão da uma coisa mais imagética também, né? Porque acho que ainda tem isso muito forte do que é não só o que é o papel de homem, mas qual que é o perfil do homem, né? Que é o feio, forte, formal, gorila hands, shed, queijo quadrado... É a masculinidade performativa, né? 1,90 m based, né? O famoso. Quase é um teatro. Isso muda de sociedade pra sociedade. Em sociedade, ser homem é ter barba. Em outras, não. Ter barba não é masculino. Igual na época de Roma, né? Ter barba não é masculino. Na época de Roma também tem a questão do documento. Não, ter um documento pequeno é masculino. Não, na Grécia. Na Grécia também. Podia ter barba e podia pegar outros caras e você ainda era masculino. Era homem demais, não. O cara que comia os outros homens era o mais homem de todos. Então, tem uma questão completamente performativa. E eu acho que focar nisso é o problema. A gente vê, esse conteúdo pra homem não tá ficando careca, sua autoestima tá baixa. Não, homem tem que ter cabelo. Quem disse, o homem perdeu o cabelo, não virou homem mais. Homem tem que ter barba. Ah, não. Então quer dizer que se o cara não tiver barba, não é homem. Ah, não, homem tem que ser assim. Quem disse, Você pode... Não pode se vestir, não pode se arrumar, não cabelo pode. grande, o pessoal me manda pergunta direta, tem cabelo grande, isso é coisa de homem? Mas, você me perguntar isso não é coisa de homem. Se você fosse seguro de si, beleza. Então focar nisso é o problema. E acho que muitas das inseguranças do homem são por causa disso, dessa parte performativa que o homem tá perdendo. Se ser homem é trabalhar, usar roupa, né, ganhar um dinheirinho a mais, o que eu sou quando eu não tenho isso? Sou nada? Sou um ser sem gênero? Andrógeno? Porque essa é a parada que eu acho que é a tóxica. Porque assim, quando a gente fala... Olha das coisas que a gente conversou. Quantidade de empresa que já me contatou no e-mail pra divulgar coisa de crescer barba, crescer cabelo, e eu neguei, porque eu não acredito nisso, cara. Vou fazer um vídeo falando assim, se você ficar careca, você é um Beto. Porra, nada a ver. Tu pode não ter cabelo e ser homem, tu pode ter cabelo grande e ser homem, pode não ter barba e ser homem. Eu não gosto de barba, eu consigo ter a barba cheia, mas eu não gosto. Tem nada a ver essa porra, entendeu? Seja confiante. Homem é valor. E um dos valores principais do homem é a confiança. Tu pode perder o braço, pode perder a bola, igual eu perdi. Tu vai ser homem ainda, meu irmão. Um padrão cobrado no homem. O homem é um provedor. O homem é um cara da segurança. O homem é um cara forte. É um cara seguro. É o cara que ele, sei lá, não se arruma bem, ou ele pelo menos vai dar uma segurança no momento. Preciso carregar a namorada no colo, preciso ganhar uma briga, preciso resolver um problema tal. Mas o que acontece quando eu sou desempregado? O que acontece quando eu sou magro? O que acontece quando eu sou baixo? O que acontece quando eu sou feio? O que acontece quando eu... O que eu sou? Aí que tá. Aí vem a grande questão. O que acontece quando você tá desempregado, fora de forma, né? Não vou botar nem magro. Pode ser magro demais, gordo demais, feio, sem vaidade. É o que sempre aconteceu, né? Em algum momento, eu acho, da história, da sociedade, da vida, um homem nesse perfil teve algum sucesso como homem? Aí que tá. É isso, cara. Assim, né? Eu meio que fui contra o Edson ali. Mas existem coisas que são eternas. O homem que não se cuida, o homem fora de forma, o homem sem recursos, o homem que não pode proteger, em algum momento da história ele foi o homem de sucesso. Então acha essas coisas que sempre simbolizaram a masculinidade. Ainda vai ser verdade hoje. No passado, o pessoal ligava se o cara era careca? Não, mas ligava se ele era forte e poderia prover. Se ele tinha uma terrinha ali, né? Se ele tinha uma fazenda, se ele tinha, sei lá, qualquer merda para dar uma segurança para a família dele. Essas coisas eternas ainda são masculinidade hoje. A gente falou, na Grécia, o pessoal não ligava se o pau era grande, se era pequeno.
Mas o pessoal ligava se você era forte, se você podia prover, se você era confiante, se você, porra. Essas coisas que sempre foram sinônimo de masculinidade, ainda são. O resto são acessórios. Conseguiu a mulher, conseguiu o emprego, conseguiu ter essa vida maravilhosa. Eu não conheço ninguém, nem mais velho, nem pesquisando pra trás, que a pessoa só chegava do jeito que ela tava, em algum lugar, toma tudo, toma um terreno. Não. A pessoa tinha que ser a melhor naquela época dela. Então, assim, às vezes o nível era um pouco menor, mas ainda assim, não era o cara mais feio, não era o cara desempregado, não era o cara todo lascado, tímido, com uma personalidade terrível que tinha um sucesso antigamente. Por isso que eu falo, é muito constante, nada mudou. Só aumentou o nível. O filtro hoje em dia tá muito maior. Ou a mesma comparação, né? Exatamente. Quando você era o fudido do bairro, você era o fudido do seu bairro. Exato. E você se comparava com a galera do seu bairro. Hoje você é o fudido do bairro e você se compara com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país. Com você. Com o planeta, com o influenciador. E aí o cara às vezes não tá medindo a régua dele com o vizinho fudido dele. Ele tá medindo a régua com o influenciador que tá viajando pra Nova York e falando, pô, olha aqui como eu sou um fudido porque eu não vou pra Nova York que nem esse influenciador. E a mulher tá comparando ele com esses caras também. E aí? Então é uma doença não só do homem, é uma doença coletiva. O nível tá alto, sim, de fato. Mas esse nível irreal, muito mais alto do que as pessoas imaginam que está, o famoso it's over, não posso fazer nada. Eu tenho 1,75, não posso competir com um cara de 1,90. Não existe. Isso não existe. Então é uma doença coletiva. O homem escolhe acreditar nisso, a mulher reforça, a sociedade reforça. Às vezes a pessoa não consegue sair dessa realidade que ela cria pra ela. É o fim, não posso fazer nada. Isso às vezes é uma desculpa. Ah, não quero me esforçar mesmo, vou falar que é o fim, tenho 1,75, minha vida acabou, então não preciso fazer nada mesmo, já acabou, it's over, é isso aí. Às vezes o cara usa isso como desculpa, às vezes o cara escolhe acreditar nisso, e ele não faz nada pra sair disso, ele não tenta melhorar seu shape, o mínimo possível. Não tenta ganhar um dinheirinho ali, trabalha de salário mínimo, ganhar R$500 na internet. Às vezes as pessoas que estão nesse fundo do poço, se melhorarem minimamente, a vida delas vai melhorar 10 vezes, 20 vezes. É só parar de comparar com outras pessoas e comparar com quem elas eram antes. Eu falo alguns dados pro pessoal, né, e a galera fica chocada. 2% da população brasileira sabe falar inglês. 1% fluente. 90% dos brasileiros ganham menos de R$3.000. 60% dos brasileiros estão fora de forma, obesos. Então o nível que você acha que existe na vida real não existe. O nível está muito mais baixo que você pensa. Não tem muitos Nathans andando por aí. Não tem muitos Edson Castros andando por aí. A média é muito baixa. Se você melhorar um pouquinho, porra, você já tá na frente de muita gente. Não é porque você me segue, não é porque você segue, sei lá, um monte de gente, um monte de outros influencers da melhoria pessoal, que todo mundo tá melhorando. É a minoria. Pega um influencer tipo um Rafael Grata, que tem 3 milhões de seguidores. Quantos daqueles 3 milhões de seguidores você acha que aplicam as coisas que ele fala nos vídeos dele? Se for 100 mil, é muito. Então cuidado. Ah, eu sigo um monte de gente shapeada. Todo mundo é shapeado. Eu vejo na academia. Tu olha na sua academia, quantas pessoas têm shape de verdade? 1 ou 2. Então o nível é muito mais baixo. Esse nível não existe. A mulher que acha que todo homem vai ser o Giga Chad, que ela vai ficar com o Giga Chad sendo uma mulher média ridícula, vai se frustrar. O homem que acha que não pode conseguir nada, se não for o Giga Chad, vai se frustrar. Então é uma doença coletiva dos dois gêneros. Essa é a grande doença. Esse é o grande problema. Você criar um mundo que não existe. Um mundo que só o cara de 2 metros de altura que ganha 2 milhões por mês, viaja pra Nova York todo fim de semana, merece tem uma ser vida feliz, boa, né? merece ser feliz, merece ser amado. Esse é o problema. Isso é uma coisa coletiva do homem e da mulher. O homem reforça isso, a mulher reforça isso. Como que resolve? Para um pouquinho, né? Para um pouquinho de ficar na rede social, olha ao seu redor. É aquela grande máxima, foca no que você pode controlar. Às vezes o cara tá, desempregado, não ganhando nada e ele quer andar de Lamborghini. Não, tenta andar de ônibus primeiro, depois anda de Uber, né? Vai aumentando aos pouquinhos. É o que eu... O cara tá em casa fudido, sem dinheiro pra pagar ônibus e tá preocupado com, sei lá, o cara que tem 3 Ferrari na garagem e tá mostrando na rede social, porra, vai se preocupar em pagar ida e volta de ônibus primeiro, meu irmão. Falo pro pessoal também que trabalha na escala 6x1, que é um grande problema. Não, não, tá aqui na lista de coisas pra gente falar. Que o cara, não, meu Deus, eu não aguento trabalhar na escala 6x1, quero trabalhar de home office ganhando 20 mil por mês. Eu falo, cara, não, quero correr uma maratona, quero ficar shapeado, quero ficar igual o Siban. Eu falo, cara, relaxa. Primeira coisa, aprende um Excelzinho básico, sai da escala 6x1. Isso vai aumentar a sua qualidade de vida muito mais do que ficar shapeado, correr uma maratona, acordar às 5 horas da manhã. Às vezes não é nem... eu tenho falado bastante sobre trabalho, né? Às vezes não é nem só a escala 6x1, né? É tipo assim, tô na escala 6x1 ganhando um salário mínimo. Sim. Tá uma merda. Beleza. Você consegue sair da escala 6x1? Não. Tá bom, mas você consegue sair da escala 6x1 pra ganhar 2 salários mínimos? Consegue. Porra, então beleza. Então você dá... Às vezes o passo não é nem muito pra cima, né? Às vezes é o passo pro lado.
Né? Tipo assim, pô, aqui tá ferrado, mas aqui pro lado tá um pouco menos ferrado. Você consegue, ao invés de trabalhar 12 horas por dia, trabalhar 6? Consegue um turno menor? Ou 8? Você consegue trabalhar mais perto da sua casa e fazer um curso pra validar, pra depois... O problema é o... Gênio. Não sei se você também... Você deve ter muito essa percepção, né? A galera quer muito bala de prata, né? Então você precisa... Eu preciso de uma solução rápida, curta e que vai fazer eu sair daqui pra cá. E boa parte dos movimentos que a gente faz, eu falo assim, às vezes você precisa andar pro lado. Pô, você tá trabalhando a 2 horas da sua casa, 6 por 1. Precisa de transporte, você não consegue ter tempo pra estudar. Às vezes você trabalhar a meia hora da sua casa, 6 por 1, você ganhou 3 horas do seu dia que você vai estudar, que você vai ganhar uma qualificação pra daqui 6 meses, 1 ano, você trabalhar 5 por 1. Pô, Ed, mas eu não quero esperar 6 meses, 1 ano. Então se lasca, reclama. Vai pro Tigrinho, tá ligado? Pode ser que o Tigrinho te ajude, caralho. É isso que eu ia falar, quero bala de prata, quero resolver rápido. 3 bilhões no Tigrinho. É isso, você joga tudo no Tigrinho e torce pra dar certo. Não vai dar, mas torce. E uma coisa que você falou antes, que eu achei muito interessante, que também é um paradigma que as pessoas pensam muito. Ah, não, o que eu faço quando eu sou feio, magro, fora de forma, né? Baixo. Vou estar baixo não, que isso aí não tem como controlar. Sou feio, magro, tímido, personalidade horrível. O que eu faço quando eu sou assim? Realmente, será que você é assim? Porque muita gente tem isso, né? A identidade para ela é uma coisa cristalizada. Eu sou tímido. Eu achava que eu era tímido até eu achar pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Até eu ir pra academia e ter confiança. Aí eu percebi, porra, eu nunca fui tímido. Eu só acreditei, né? Chegava num lugar novo, minha mãe, minha avó... Não, ele é tímido. Eu falei, porra, né? Não posso falar nada. Tá bom, sou tímido. Às vezes as pessoas não são quem elas pensam que são. E você pode ser, mas você não precisa morrer daquele jeito, Não né? precisa. Ninguém... Isso é uma... Olha só. A gente falou da ideologia, né? Das ideologias que existem. Essa é uma ideologia gigantesca e tá em competição o tempo todo. Você nasce do jeito que você é ou você nasce de um jeito e pode melhorar? Isso é uma coisa fundamental. Tem pessoas que acreditam que elas nascem de um jeito e elas não podem mudar. Tem pessoas que não acreditam, pô, nasci de um jeito, eu posso melhorar, eu posso mudar pra melhor e pra pior. Olha a diferença, imagina a vida de 2 pessoas que nascem no mesmo lugar, 2 homens. Um acredita que, pô, nasci assim, fudeu, acabou. E um acredita, não, nasci assim, mas eu posso melhorar. Quem que vai ter uma vida melhor? Isso é uma crença. Você escolhe acreditar nisso. Olha a rede social. Por isso que tem que ter gente como eu, como você, pessoas que pregam a crença que dá pra mudar, dá pra melhorar. Porque se a pessoa cair no início, não, nasci assim, acabou. E O que vai acontecer com a vida dela? É muito engraçado porque isso tudo que você tá falando é ego. Exatamente isso. É muito doido. As pessoas acham que... É muito doido. O cara fala de ego. Ele acha que ego é sempre o cara que tá bem, né? Pô, aquele cara como ele tem um cara ego. egoísta. É, o cara egoísta. O cara que tem tudo, ele é muito ególatra, ele se acha... Mas às vezes mesmo o cara que tá na merda, o que impede ele de sair da merda é o ego dele. O ego é a máscara que a gente cria da percepção que a gente tem de nós mesmos pro mundo, de como o mundo percebe a gente. E, de novo, o ego ele é sobre percepção, né? Ele não é sobre a realidade material dos fatos, né? Eu gosto muito de falar sobre luta, né? Acho que o mesmo jeito que você fala de academia, eu falo de luta. Então a gente deve ter o nosso bingo do... Você deve sempre falar de academia, eu devo sempre falar de luta. E os inscritos aí, ó lá, o Natan falando de novo de musculação. Uma coisa que eu converso muito no Gil, e que é muito doido, assim, que é sobre como é difícil no jiu-jitsu, na luta, você começar a fazer a luta. Porque você vai ser horrível. Horrível. Esse primeiro dia que você estiver lá treinando, você vai apanhar de todo mundo. Isso quer dizer que você vai apanhar de todo mundo pra sempre? Não. Isso quer dizer que você vai apanhar de todo mundo por 1 ano? Talvez. Eu vou bater em todo mundo no segundo ano? Não. Mas talvez no seu segundo ano, você vai apanhar menos de 1 e vai bater um pouquinho mais nos outros. Mas aí vai ter a galera que você vai apanhar. Só que é uma questão do ego, de você lidar com o fato de constantemente você entender que talvez você seja bom, ruim, pior, tá bem num dia, tá mal no outro, e é um exercício de ego. Mas a maioria das pessoas quer o quê? Pô, eu quero começar e eu quero ser bom. Sim. Cara, qual que é o grande problema do ego? Eu acho o ego uma coisa boa, né? Tem gente que não tem ego nenhum, e o pessoal pisa em cima dele, então tem que ter, no mínimo, ali uma noção de quem você é, até pra não ter essa permeabilização total, né? Não, alguém falou uma coisa, eu acreditei. O seu ego, ele também age como uma barreira, como isso. Não, esse é o ego. O ego, ele age ruim também, né? Exato. Não é só positivo. Mas, o que é uma das coisas que mais doem? É você quebrar o seu ego, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo. E quebrar sua identidade, ter que reconstruir sua identidade, essa é uma das coisas mais dolorosas. E o pessoal, justamente por associar o ego com essas pessoas que estão no alto, né? Não, o cara é muito egocêntrico, egoísta, se acha. Às vezes eles não veem que elas mesmas têm um ego. Que elas construíram, às vezes nem elas construíram, foi construído pra ela. Então o pessoal da Red Pill, o pessoal incel, por exemplo, o pessoal que tá muito preso aí nessa identidade de quem eles são. Eu sou essa pessoa ruim, eu sou uma pessoa solitária, eu não tenho como ter uma mulher. O cara, essa é a identidade dele. Quantos incel você já não conheceu que não eram feios? Pô, a maioria. E aí eles criam essa identidade, eu sou incel. E aí eles rejeitam tudo que poderia quebrar essa identidade. Uma mulherzinha deu mole pra ele? Não, não posso, porque eu sou incel. Às vezes o cara ter aquilo que ele queria, né, vai ser uma quebra de identidade e aquilo ali vai ser uma dor que ele não consegue. Ele já associou a ele aquela pachorra de incel. Muito comumente isso acontece com o tímido. Eu sou tímido. Então, pô, uma pessoa tá falando de um assunto que eu entendo muito, não, mas eu não vou falar, porque eu sou tímido. Às vezes a dor de você falar e descobrir que você nunca foi tímido, esses 25 anos da sua vida, 18 anos, aquilo ali vai ser mais doloroso do que... Ou talvez você seja tímido. Sim, pode ser também. Entendeu? Mas você ser tímido hoje não quer dizer que você não possa ser tímido menos 1 amanhã. Às vezes você é tímido ocasionalmente. Ou talvez tipo, ser tímido agora. Eu gosto muito de falar do agora. Pô,
pô, eu sou pobre. Você é pobre agora. Entendeu? Você é pobre agora. Você tá pobre, entendeu? Quer dizer que você vai morrer pobre? Talvez. Mas você pode morrer menos pobre. Você pode morrer pobre com uma casa. Você pode morrer pobre com um seguro de vida, sabe? Você pode morrer pobre com condição. Mas o problema é essa estagnação, né? Essa cristalização que a gente tem. Da identidade. E principalmente uma questão que você falou de ego, que eu acho muito importante, principalmente de quem não tem ego, é a questão da rejeição, né? A rejeição talvez seja a coisa que mais fere o ego de muita gente, né? Com certeza. E olha só, o ego é tão importante que a gente constrói nos outros. Acho que um grande bloqueio também pra muitos homens aí, não vou falar evoluir, mas chegar onde eles deveriam chegar, é justamente a criação de um ego negativo no cara que tem tudo que ele quer. Então, às vezes, o cara que não pega ninguém, tá sem dinheiro, tá completamente fudido na vida. Ele vê um cara na rede social ou num filme que tem tudo que ele quer, e o que ele fala lá? É vagabundo. Por que mulher gosta de vagabundo? Esse é o grande mal do homem bonzinho. O homem bonzinho quer pegar a mulher. Aí ele não consegue, obviamente. E aí chega um cara e pega a mulher, tem o que ele quer. Ao invés dele olhar pra ele mesmo e pensar assim, por que eu tô fazendo de errado? Ele olha pro cara e fala, vagabundo, cafajeste e a mulher piranha. Por isso que a Red Pill ainda é importante. Porque às vezes é o que esse cara bonzinho vai ter ali como contato para ele perceber que ele está cometendo um erro. Mas essa projeção, né, de não, tudo, a pessoa que tem o que eu quero é a errada, isso te impede muito, cara. Isso se chama arrogância. Você vê uma pessoa que tem tudo que você quer e você fala que ele é burro, idiota. Existem pessoas desonestas? Existem. Mas você pode aprender alguma coisa com todas as pessoas. Ou seja, o cara que tem o que você quer, que tem o sucesso com as mulheres, que muitos homens querem aí, né? Não sejamos hipócritas. O cara taxa ele de vagabundo, então ele nunca vai ter aquilo que ele quer. Ou tem porque tem dinheiro, ou tem só porque é shed, ou tem... E nunca pensa, tipo, pô, esse cara pode ser legal, esse cara pode ser uma companhia boa, esse cara pode ser uma companhia agradável, pode fazer a mina rir, pode deixar a mina relaxada, pode ser bom de cama, pode ser bom de beijo. Pode ser melhor que eu. Não tem valor no outro, entendeu? É ruim, né? Todo mundo é ruim, menos ele, né? E o cara cria um bloqueio. Então eu nunca posso ser igual a esse cara, porque ele é vagabundo. E eu não sou vagabundo. Pronto. O cara vai ficar cristalizado ali naquele lugarzinho pra sempre. O grande ponto é... Dá pra melhorar hoje em dia ainda? Apesar de tudo, apesar das... Porra, a economia tá uma merda? Tá. Apartamento tá caro? Tá. Mulher tá mais exigente? Tá. Tem mais competição? Tem. Tá bom. Quem diria isso é um Red Pill ou um Black Pill da vida? E aí? O que você faz, então? Você não faz nada. Então você vai morrer de fome. A minha solução é que sempre teve. É tudo isso? Beleza. Vai trabalhar, vai, melhorar, vai treinar, vai ficar bonito, vai fazer o que você pode fazer pra ter uma vida boa. Não tem outra solução. Não adianta nada, eu tô jogando xadrez com você aqui, né? As regras do jogo são claras. Aí chega alguém, esse jogo é uma merda. Joga o bagulho embora, joga o jogo no chão. Tá, e aí? Sugere alguma coisa melhor, né? É muito fácil criticar, cara. Mas é difícil lidar com a frustração da rejeição, né? Porque é um... Por exemplo, eu falo disso, eu já cheguei a pesar 115 quilos. Porra, eu pesei 130. Tá ligado? Só que você é mais baixo que eu, né? Se a gente tem, não sei. O Edson tentou me mogar aí, mas assim, você pode ver, eu sou da mesma altura que ele ou um pouco mais alto. Edson, não vai me mogar aqui não, hein? Não sei, eu não medi, mas a gente deve ter mais ou menos a mesma altura. Eu não tinha dinheiro. Boa parte da minha vida eu não tive dinheiro, tá ligado? E aí eu tive que entender de construir um senso pessoal, tá ligado? Tipo assim, eu quero ter uma condição de vida melhor. Então o que eu posso fazer? Eu posso me exercitar um pouquinho mais. Eu posso pegar minha profissão, eu posso achar um lugar na minha profissão onde eu tenha acesso às coisas que eu queira ter. Então, por exemplo, eu não podia pagar ingresso de show, de filme, de balada, de restaurante que eu queria ir. Mas eu arranjei um emprego onde eu, através do meu emprego, eu consegui ir nos lugares que eu gostava de graça. Então eu falei, puta, bom demais. Eu tenho acesso a um monte de coisa que a maioria das pessoas não tem por causa do meu emprego. Eu ganho dinheiro e tenho acesso a coisas. A partir do momento dentro do meu emprego, eu falei assim, isso aqui não me satisfaz mais. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu negócio, eu quero poder pagar as minhas contas. E aí eu criei o meu negócio, criei o meu canal, criei o meu site, criei a minha empresa. Depois de determinado momento, eu olhei e falei assim, agora eu quero começar a olhar pra mim, né? Eu quero me desenvolver pessoalmente, quero cuidar da minha aparência, quero cuidar do meu corpo, quero cuidar da minha saúde mental. Porque é uma questão muito mais de lidar com a rejeição. Tipo, você pode achar uns blocking points na sua vida que você olha e fala, é isso, né? O mundo me disse não. Entendeu? O daqui pra lá é muito difícil, né? Mas eu não sei se é uma coisa... E acho que não dá nem pra falar que é dessa geração, porque o raciocínio mais simples seria falar, é a geração dopamina, é a geração... assim. Sempre foi assim, né? Esse lidar com essa rejeição, lidar com esse lugar, essa parede que aparece, de olhar e falar assim, pra onde é que eu vou? Entendeu? É muito mais uma questão de resiliência, é muito mais uma questão de um construto mental não estou satisfeito onde eu estou agora, quero um pouquinho mais, do que uma questão de... Essa é a geração que eu nasci, né? Pois é, eu nem gosto de falar assim, geração Z é muito problemática, porque aí você coloca o capuz de vítima, né? Não, coitadinho dessa geração. Eu acho que eles são problemáticos, eles têm problemas muito fodas, mas... Não, mas são os problemas da geração. A nossa geração teve problemas diferentes, mas a gente teve. Cada geração lida com os desafios que ela tem, né? Sim. Se existisse TikTok, tigrinho e pornografia na época do meu avô... Meu avô tava viciado em TikTok, tigrinho e pornografia. Não muda nada, são os desafios da época. Inclusive, a quantidade de velho que eu vejo hoje em dia viciado em TikTok, minha família mesmo.
Os velhos que falavam assim, ah, não fica no celular não. Hoje todos estão viciados vendo aqueles vídeos lá ridículos. A tubalaca! Volume no máximo. Os velhos estão viciados até hoje, né? Até agora. Então, não é problema da geração. Eu sou muito simpático com a geração Z, porque eles estão passando, né? Vocês estão passando por desafios que nenhuma outra geração passou. E eu acho que vocês estão passando muito bem. Inclusive, se fossem outras gerações, o mundo estava pior ainda. Então é justamente isso. E a solução que você disse, saber lidar com a rejeição, criar esse construto mental, esse ego poderoso aí que vai, correr atrás do melhor, é ou não é o que sempre foi que teve que ser feito? Não mudou. Os problemas mudaram. A solução continua a mesma. Tá mais difícil? Tem mais tentação? Pô, uma coisa é pornografia no VHS. Outra coisa é, abrir meu celular aqui com 10 anos e vi um negócio, um TikTok. É diferente, mas a solução ainda é a mesma. E aí que vem também, tudo junto, né? Não existe um problema. A falta de referência. Porque a criança tem capacidade de resistir? Não. Então falta um pai, falta uma mãe preparada pra criar menino, que é bem diferente de criar uma menina. E aí vem, o pessoal procura a referência na internet. Acha uma referência ruim e o negócio degringola. Então eu fico muito preocupado. Muito mais do que influencer que divulga tigrinho, lógico, isso é uma coisa terrível, né, pra criança, mas eu fico muito preocupado com os influencers que trazem uma imagem derrotista mesmo. Aquele tipo de influencer que fala assim, Bostil, não tem jeito de melhorar aqui, acabou, mercado de namoro, já era, não dá pra conseguir uma namorada, não dá pra melhorar, não tem emprego bom, todo mundo vai morrer de fome. Eu fico mais preocupado com isso. Porque eu leio os comentários desse tipo de influencer. E é o cara lá, eu tenho 15, 16 anos e finalmente descobri a verdade, que o mundo não tem jeito. Eu falo, puta... O niilismo e o pessimismo, eles se disfarçam de inteligência, né? Então o pessimista fala assim, você acha que as coisas podem dar certo, mas eu sei a verdade. Vai dar tudo errado. Se disfarça de racionalidade, né? Não, eu sou pessimista porque eu sou racional. O mundo é uma merda mesmo e não tem como melhorar. Não, cara, isso é uma crença. Na sua vida individual, você pode melhorar ou piorar. Acreditar que é só um ou só o outro é irracional. Você não pode ser pessimista nem otimista cego. Nenhum dos dois ao extremo é bom. Seja realista. Merda. Acabou a vida dessa pessoa. É foda, né? Porque eu acredito muito no raciocínio crítico. Uhum. Entendeu? Eu acho que o raciocínio crítico, ele é o passo pra você tomar decisões inteligentes. Sim. Entendeu? Porque assim, tem um tipo de você... Em 100% das coisas que eu faço? Não. Cruzar a cidade inteira pra poder ir na minha faculdade. Então era todo mundo ter um... Sim. Então óbvio que eu não pegava ninguém na faculdade nos primeiros anos porque eu não tinha carro. Não. Todo mundo tem as mesmas condições? Não. De segunda a sexta eu jogo um jogo. Sim. Eu gosto de tudo que eu faço. Sim. Você aceita triste. E é o passo pra você tomar decisões inteligentes. Sim. Entendeu? Porque assim, tem um tipo de você aceita feliz e segue. Sim. Você aceita triste e para. Ou você se indigna, entende a regra do jogo Sim. e segue puto. Sim. Eu gosto de tudo que eu faço? Não. Sou feliz em 100% das coisas que eu faço? Não. Mas se eu não jogar o jogo... Acabou. Entendeu? Acabou. Eu não vou ter... de segunda a sexta eu jogo um jogo... Pra que de sábado e domingo eu tenha um conforto, um descanso com a minha mina que eu posso olhar e falar assim, eu posso ir num restaurante legal, posso ir num rolê legal, posso planejar uma viagem legal. Porque de segunda a sexta eu jogo o jogo. Eu acho que é o melhor jogo a ser jogado? Mas nem fudendo. Acho que o jogo é justo? Não. Todo mundo tem as mesmas condições? Não. Eu não tinha. Tem um caso, Nathan. Você me pegou. Faculdade. Uhum. Eu era um menino pobre na faculdade. Então, tinha que cruzar a cidade inteira pra poder ir na minha faculdade. Então era um ônibus, um metrô e mais um ônibus pra eu poder chegar na faculdade. Chegava suado, cagado, corrido, trabalhava, às vezes ia do trabalho, era um metrô pra chegar e vir, pegar e, vá, corrida, tal, correria. Então a galera ia pro bar depois da faculdade, tinha que sair correndo porque você não pegava o metrô e não voltava pra casa. Sim. Então óbvio que eu não pegava ninguém na faculdade nos primeiros anos porque eu não tinha carro. Então eu falava assim, todo mundo tá beijando na boca, eu não tô. Olha como o mundo é terrível, tá ligado? Outra coisa, a galera tinha grana, então a galera ia viajar por tudo quanto é lugar incrível, maravilhoso, fazia viagem, não tinha dinheiro, não podia ir. Vamos passar um final de semana em Maresias? Não, porque eu não tenho dinheiro. Porque eu vou trabalhar esse final de semana, eu não consigo ir. Teve um cara da minha faculdade que ele só era um protegido de uns diretores da Jovem Pan. E ele, no segundo ano da faculdade, ele virou diretor de um site da Jovem Pan. De uns veículos, eu vou falar o nome que senão as pessoas acham que é. Mas pensa o cara no segundo ano da faculdade, enquanto eu tava brigando pra achar um estágio, o cara era diretor de um site. Isso é justo? Não. Isso você olha pra isso e fala assim, caraca... Que legal. Que uau, tá ligado? Tá todo mundo comendo, todo mundo, tá todo mundo saindo, todo mundo tem carro, todo mundo meio fudido e tal. Isso me impediu de ter uma qualidade de vida um tempo depois? Não. Exatamente isso. Eu acho que, cara, esse é o ponto. O mundo é injusto? É. Só que a gente olha pro outro lado. Imagina o cara lá, que trabalhou pra caramba, conseguiu virar o diretor da Jovem Pan. Seria justo você dizer pra ele, não, você não pode dar um cargo pro teu parente aqui.
cara que trabalhou muito. Pra ele seria injusto. Ele acharia injusto, né? Então é tudo uma questão de perspectiva. Justamente, porra, olha só, você é o cara lá, tava complicado na faculdade, não tinha dinheiro pra fazer as mesmas viagens. O que te proporcionou a vida que você tem hoje? Nada mais, nada menos que a atitude. E a atitude te motivou a tomar ações pra você chegar onde você tá aqui agora. Qual que é a narrativa que eu tenho mais medo? É a que vai implantar a atitude de, porra, o cara lá tem um carro na Jovem Pan e eu não? Fudeu. Acabou, desover. Não posso fazer nada. E o cara vai continuar estagnado no mesmo lugar e vai ter uma vida terrível. Essa é a preocupação. O mundo é injusto? Sim. Muita coisa que a Black Pill fala é verdade? É verdade. Mas como que você vai resolver isso? Qual atitude você tem perante essa realidade terrível? É sentar e chorar? Ficar no seu quarto batendo punheta o dia inteiro? Sua vida vai continuar uma merda. E é uma falta de perspectiva, né? Porque assim, eu sou anti-meritocracia, né? Eu falo que não existe meritocracia. Mas se você... É polêmico, né, isso que ele disse, é antimeritocracia. Eu acho que a meritocracia existe, só que qual que é a grande questão? Ela não acaba na sua vida. Então, por exemplo, digamos que eu fique muito rico, se Deus quiser, né? E aí eu dou todas as condições pro meu filho. O meu filho é o que vira diretor de sei lá quem na faculdade. Foi por causa do mérito do meu filho? Não. Foi por causa do meu. Então, o seu mérito, o seu esforço, ele não para em você. Você consegue beneficiar muita gente. Então, às vezes a gente olha, né? Pô, o fulano aqui, que não fez nada, foi indicado para o cargo tal. Ele não fez nada, ele não mereceu. Mas o parente que indicou, ele fez. Então é muito complexo, né? Por isso que eu falo, não olha para os outros. Não fica pensando, o mundo é muito injusto. Tá, beleza, o mundo é injusto, foda-se. Mas o que você vai fazer para se beneficiar dessa injustiça, beneficiar a sua família, seu filho, sua esposa, sua mãe? Eu quero aposentar minha mãe. Vai ser pelo mérito dela? Não, vai ser pelo meu. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né? O mérito nunca para em você. Se você for um cara muito foda, você pode ajudar muita gente. Ajudar um bebezinho, ajudar seu filho, ajudar sua esposa, sua mãe, sua avó, seu avô, seus amigos. Vai ser pelo mérito deles? Não. Eles só te conhecem. Mas aí, seria injusto eu dizer que você não pode ajudar sua mãe, né? Complicado. se esforçar um pouco, você consegue umas coisas legais. Consegue. Entendeu? E com um pouquinho de sorte, às vezes, com um pouquinho de charme, com um pouquinho de carisma, você sabendo rebolar certo pros cria, você consegue chegar certo em alguns lugares, entendeu? E acho que é um pouco disso, assim, né? Tipo, a sua vida terrível hoje, ela pode ser uma vida menos terrível amanhã. Mas isso não me impediu de conseguir um estágio depois. Não conseguiu de ser muito feliz com o trabalho que eu tive, de conseguir ir pra lugares, fazer coisas. E falei assim, pô, cara, essa mina é tão especial. Tá ligado? Uma pessoa tão especial, tem um valor tão grande. Uma real presença de valores, entendeu? Tipo... Pensa uma coisa na sua cabeça e você transforma ela em realidade. Já pintou uma parede? Já, muito bom. Pô, você já tava vendo um vídeo de um moleque... Cara, Na nossa vida. Mas eu saí, por incrível que pareça, né? Não saí menos homem, apesar de ter menos... Isso aqui é a mágica. E aí, você é muito louco. Assim, às vezes eu recebo 1, 2 e-mails, olho e falo assim, caralho, essa é uma fonte de uma tristeza infinita. E não é o que faz você olhar e falar assim, caralho, eu quero trabalhar pra cacete pra poder ter uma vida do caralho 100%. com essa mina. Entendeu? Tipo, é uma fraqueza, mas ao mesmo tempo é o que torna a gente forte, entendeu? O homem tem uma deficiência emocional muito grande, né? Pra A caralho. gente nega as nossas emoções demais. A gente não sabe o que é ser triste. A gente não sente essa tristeza, né? Muito homem. Né? Tem na minha família aí vários exemplos. Usam substâncias pra poder ficar triste. O cara que bebe chora. Porra, O cara porque tá permitido, né? Tá permitido. O cara usa ali a válvula de escape dele. Porra, o homem tá com raiva, não sabe por quê. Tá triste, não sabe por quê. Eu, quando eu fui no psicólogo pela primeira vez, e até por isso que eu digo que às vezes não é tão bom o homem ir direto no psicólogo se ele não se conhece o suficiente, eu não sabia falar. O que você tá sentindo? Ah, tô meio mal. A verbalização de sentimentos, a gente não tem... Quantas caixinhas de sentimento você foi permitido ter ao longo da vida? Praticamente nenhuma. E quando vai... Porque, lógico, né? A culpa às vezes é muito dos outros também. Quando você tinha, você era julgado por outros homens, pela sua família. Então isso é um processo de educação. Mas tudo tem um motivo, eu falo isso. Cara, se você tá triste com alguma coisa, às vezes é um sinal do seu cérebro que aquela coisa tem que mudar. Tá depressivo? Pô, tô depressivo porque eu tô fora de forma. Ué, é um sinal perfeito do seu cérebro que você tem que mudar aquilo. Ansiedade, que a galera tem muito problema. Não, quero deixar de ser ansioso. Cara, ansiedade é algo bom. Eu tava ansioso pra fazer esse podcast. Isso fez eu me arrumar, porra, né? Cuidar da minha aparência, ficar bonitinho, botar uma roupa Tá muito legal. bonito, Nathan. Então, Lá ele, Edson, que isso? a ansiedade é uma coisa positiva. Tô ansioso pro meu entrevista de emprego. Ótimo. Usa essa ansiedade pra estudar, saber o que tem naquela empresa, se portar muito bem, passar sua roupa. Tudo tem um motivo. O homem tenta colocar as emoções. Não preciso. Não preciso de tristeza, não preciso de depressão. Se eu estiver sentindo depressão, tem algo errado, mas eu não vou resolver o que tá errado, tem que resolver a depressão. Não o que tá errado, não posso ser ansioso, não posso ser nada. Tem que ser um robô que só trabalha. É os dois extremos, né? É o homem que não quer fazer nada, o homem que quer fazer tudo pra não sentir nada.
existem todos esses personagens aí na sociedade, na geração Z. E é foda, né? Que a gente também... Eu falo muito sobre masculinidade, né? Faz muito tempo. Li, pesquisei, TED, os caralho. E é uma coisa, assim, que eu reparo que é os poucos espectros que deram pra gente, né? Mas não existe. Tipo, é raiva, alegria, tesão... E às vezes falta pra você, às vezes, as nuances, né? Tipo, melancolia, tristeza, insegurança. Você tá inseguro é ótimo. Tá inseguro é ótimo, porque você tá inseguro com algo, é você ver a sua fragilidade e você entender do espaço da construção que você tem pra algo. Eu estou... Inclusive, eu tava inseguro sobre esse podcast, né? Mas agora, depois que eu vi tudo, eu não estou tão inseguro. Eu acho que eu fui até bem. Quando eu for chamado pro próximo, eu vou estar muito melhor. Não vou falar tão rápido, vou desenvolver mais as minhas ideias. Às vezes discordar um pouco, né? Com o cara que tá falando. Com o Edson eu concordei em quase tudo. Então, eu quero ser chamado para um podcast que eu discorde de gente. Sei lá, me chamam para um podcast de gente meio doida aí. Tô indo. É isso. Mas a insegurança me fez eu me preparar. Fez eu pesquisar um pouco sobre o Edson, sobre o que ele falava, ver os vídeos dele, me arrumar. Né? Então, assim, segurança é uma coisa boa. Muita gente me contata falando assim, como que eu deixo de ser triste? Alguns me perguntam coisas absurdas, tipo, você ainda sente tristeza em algum momento? Lógico, eu sou um ser humano, você nunca vai deixar de sentir tristeza, você nunca vai deixar de ter um momentinho de depressão ali às vezes, mas você tem que pegar, isso é um sinal. Tô sentindo depressão, tô me sentindo triste, por quê? Porque eu não fiz tal coisa, porque eu tô de tal jeito. Resolva. Não dá pra resolver. Então, pra que eu vou ficar deprimido? Vida que segue. Com o câncer foi muito disso. Que eu vou ficar deprimido com câncer? Vai me ajudar? Não. O que eu posso fazer? Exame e cirurgia. Vou fazer isso. Pronto. É isso. Eu fiquei triste por quê? Porque eu percebi que antes do câncer eu estava desleixado. Com o meu shape, eu emagreci bastante, cara. Depois do câncer, tô perdendo bastante gordura, ganhando músculo. Eu tava triste com isso, porque eu me desleixei. E eu resolvi isso, não faço mais isso. Estou vivendo cada dia intensamente. Tudo é um sinal. Não queira deixar de sentir uma coisa. Vou dessexualizar meu cérebro. Vai tomar... Porra, arranca seu Bilal fora, então, se é isso que você quer. Usa as coisas ao seu favor. Todo sentimento é bom. Lógico, alguns em excesso não, mas todos são bons. Todos têm uma função na sua vida. Eu tenho um campeonato que eu vou disputar no sábado. Vou disputar meu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Eu estou inseguro. Mas ao mesmo passo aqui, eu estou muito garantido que eu treinei o máximo que eu podia treinar. Esse é um problema também. As pessoas não entendem que pode ter duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você pode estar inseguro, você pode estar confiante. Acontece. O homem não tem nenhuma inteligência emocional. Não, nenhuma. Nenhuma. Ele não sabe o que ele está sentindo. Se ele está sentindo, ele tenta resolver o que ele está sentindo, não a causa. Leia o livro de inteligência emocional do Daniel Goleman. É muito bom. É um livro introdutório sobre inteligência emocional, mas que cobre uma boa base aí. Essa é a palavra que você falou. Assim, desculpa te cortar, mas acho que é muito importante assim. A inteligência emocional que vendem pra gente é errado, que é como se fosse a ausência da emoção. E... Inclusive, muitas pessoas hoje em dia gostam do estoicismo, porque eles acham que é isso. O estoicismo é não ter emoções. Não, o estoicismo diz justamente o contrário, que as emoções são importantes. O que você tem que controlar é a reação à sua emoção. O estoicismo é inteligência emocional há muito tempo atrás. Estoicismo não é não ter emoção, não sentir raiva, não sentir tristeza. É dosar a sua reação à tristeza. É incrível. Ele não tem... Desculpa, você falou... Ele não tem segurança nenhuma. Ele não... Sabe, você não tem, às vezes, a nuance do bagulho, entendeu? A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não consegue entender, a gente não consegue deixar o bagulho vibrar, entendeu? Você quer anular tudo, né? É foda essa questão da inteligência emocional, né? E o homem, ele é tão burro emocionalmente que ele leva tudo pro lado físico, né? O cara não fala assim, porra, a namorada terminou comigo. Pô, tá triste? Pô, parece que eu tomei um chute no saco. Tá com raiva? Não, meu dente tá rangendo. É tudo físico, né? E aí vão as desculpas. Porra, por que o cara tem vício em pornografia, em álcool? Não é porque ele quer ver pornografia, é um sintoma de alguma coisa. A ausência de alguma coisa, a ausência da segurança pra chorar. O cara usa o álcool pra isso, a ausência de ser o cara gente boa, que abraça todo mundo. O álcool é a desculpa pra isso. O cara é solitário, mas ele não quer acreditar que é solitário. Ele quer ser o lobo solitário. Essa é a inteligência. Eu acho que é solitude, Essa né? é a identidade dele. Ele usa a pornografia como uma válvula de escape pra isso. Ele quer a mulher, ele nega. O cara não... O que falta no homem? Saber o que tá acontecendo com ele. O cara não sabe. Ele vive num maremoto, assim, tá onda pra tudo que é lado. Não sabe o que tá acontecendo. Acho que... Eu esqueci o nome da palavra em português, mas é o awareness, né? O cara saber o que tá acontecendo. O cara não sabe o que ele tá sentindo, não sabe por que ele tá sentindo, não sabe o que ele tem que fazer pra mudar, não sabe se dá pra mudar. E aí, como que você vive desse jeito? Não vive. Aí que entra o diário e a meditação, que eu falo sempre. Essas foram as coisas que me deram esse awareness do que eu estou sentindo,
de quais são as minhas emoções e o que eu posso fazer para mudar, basicamente. Obrigado por ter sido o último convidado dessa temporada daqui, cara. Bom, eu reagi a muito mais do que eu imaginei, né? Eu quase reagi ao podcast inteiro, mas eu deixei algumas partes aqui sem a minha reação, igual a parte como homens lidam com rejeição, valores e câncer, que eu falo sobre o meu câncer, né? Eu não queria pegar todo o podcast e botar aqui para não roubar a view dele. E como eu disse, se você não abriu o podcast do Edson em outra aba e viu ao mesmo tempo a dar view para ele, se você vai lá ver completo, você é um beto. O que eu tiro como conclusão aqui do podcast? Cara, gostei muito da experiência. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, eu daria uma nota 6 de 10 para mim. No próximo eu vou estar melhor, vou estar mais seguro, vou estar menos inseguro, vou estar mais confiante, vou falar mais, eu quero discordar mais da pessoa que me chamou. No caso do Edson não teve como, né? Porque ele é muito gente boa, então não tem como discordar tanto dele. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam lá no podcast do Edson também. Espero que vocês tenham gostado de algumas das explicações que eu dei aqui nesse vídeo. E é isso, cara. Tamo junto, né? Então, fiquei muito feliz de ter essa experiência, de sair um pouco da minha bolha aqui, falar com outros influencers. Esse ano eu quero fazer mais isso, viajar, encontrar mais gente, ser chamado para mais podcast. Então dá um spam aí num podcast qualquer que você quer que eu apareça, num Redcast da vida, Inteligência Limitada, dá um spam lá, que quem sabe eu apareço, né? É isso, muito obrigado por acompanhar aqui a minha reação a mim mesmo no podcast do Edson. Cara, senti muito cringe em ver eu falando, em ver no meu perfil diferente, mas é isso aí, faz parte, né? Errado seria eu não ir pro podcast porque eu tava inseguro. Então, é o que eu sempre digo. Você tá inseguro com alguma coisa? Vai lá e faz. E aí você perde a insegurança. Que foi o que justamente aconteceu comigo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.